A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Elias Ribeiro, hoje com 74 anos. Muitos aqui na cidade me conhecem como o marceneiro aposentado que mora na Casa Azul da Rua das Flores. Aquele que ainda acorda cedo todo domingo para varrer a calçada da igreja antes do culto. Mas a história que vou contar hoje aconteceu há mais de 30 anos, quando eu tinha 42 anos. E servia como obreiro em uma pequena congregação pentecostal aqui no interior do Paraná. Vocês sabem como é a vida de obreiro, não é mesmo? Aquela dedicação que vem do coração sem esperar nada em troca. Chegar sempre primeiro na igreja, testar se o microfone está funcionando, ajeitar as cadeiras que ficaram tortas do culto anterior. Era isso que eu fazia há 10 anos seguidos, com alegria no coração e gratidão por poder servir na casa do Senhor. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Agora, preciso pedir desculpas desde já por qualquer confusão de datas ou detalhes que possa haver no meu relato. Afinal, os fatos que vou narrar aconteceram há muito tempo, e a memória às vezes nos prega peças. Posso trocar um mês por outro ou esquecer a ordem exata de alguns acontecimentos. Mas posso garantir uma coisa: os pontos mais importantes, aqueles que marcaram minha vida para sempre, esses eu lembro com a clareza de quem viveu cada momento na própria pele. E é sobre eles que quero falar hoje. Era 1993. O Brasil ainda se acostumava com o real, que chegaria no ano seguinte, e nós vivíamos os últimos meses do Cruzeiro Real. Na televisão, a novela da Globo das 8 era Renascer, aquela história da fazenda de cacau que todo mundo assistia. No rádio, tocava muito aquela música da Marisa Monte, Bem Que Se Quis. Mas confesso que em casa escutávamos mais a Rádio Melodia, que tocava os hinos que alimentavam nossa alma. Minha rotina começava às 5:30 da manhã. Acordava, tomava meu café preto bem forte que a Marta preparava e saía para abrir a marcenaria. Trabalhava com móveis planejados, mas nada muito sofisticado. Mesa de cozinha, guarda-roupa, estante para livros. Coisas simples, feitas com capricho e preço justo. Nunca cobrei mais do que valia, nunca entreguei trabalho mal feito. Era assim que meu pai me ensinou, e foi assim que criei meus filhos. O pastor Jonas Macedo era um homem de Deus respeitado por toda a congregação. 50 anos na época, cabelos grisalhos sempre bem penteados, porte elegante. Quando subia ao púlpito, sua voz ecoava com autoridade espiritual que não se discutia. Era conhecido na região como homem de oração, daqueles que jejuavam 40 dias quando precisava buscar direção divina para a igreja. Eu o admirava profundamente. Mais do que isso, o tinha como um pai espiritual. Nossa igreja não era grande, mas era fervorosa. 100 pessoas nos cultos de domingo, 50 na quarta-feira. Eu sempre sentava no terceiro banco do lado direito, junto com a Marta e os meninos. Daniel, meu primogênito, estava com 17 anos e já mostrava sinais de rebeldia típica da idade. Questionava tudo, principalmente as regras da igreja. Raquel, a caçula, tinha 14 anos e era estudiosa, quietinha, sempre com um livro na mão. Marta era o equilíbrio da casa. 39 anos, cabelos castanhos, sempre presos num coque simples. Mãos calejadas de tanto cuidar de nós. Ela não trabalhava fora. Se dedicava ao lar com a mesma devoção que eu tinha pela igreja. Às vezes eu chegava cansado da marcenaria e encontrava ela na cozinha, preparando o jantar e cantarolando algum louvor. Aquilo renovava minhas forças. Nosso lar era simples, mas firme nos valores cristãos. Toda noite antes de dormir, reuníamos a família para o culto doméstico. Eu lia um capítulo da Bíblia, cantávamos um hino, e cada um fazia sua oração. Não tínhamos muito, mas tínhamos paz. O dinheiro era contado, sim. Às vezes a Marta precisava fazer milagre para esticar a feira até o fim do mês. Mas nunca faltou o essencial na nossa mesa. Na igreja, eu era conhecido como o homem que resolvia tudo. Vazamento na caixa d'água, chamava o Elias. Bancada da cozinha quebrou, chamava o Elias. Som começou a chiar no meio do culto, chamava o Elias. Eu gostava de ser útil. Me sentia parte importante da obra de Deus. O pastor Jonas sempre me elogiava publicamente. Dizia que eu era exemplo de fidelidade
que outros obreiros deviam se espelhar em mim. Aquilo me enchia de alegria e, confesso, um pouco de orgulho santo. Depois de uma juventude marcada por dificuldades e alguns tropeços que prefiro não detalhar, encontrar meu lugar na casa do Senhor foi a maior bênção da minha vida. Lembro que naquela época comecei a notar algumas coisas diferentes no pastor. Nada muito óbvio, apenas detalhes que um observador atento podia perceber. Um relógio dourado no pulso que nunca tinha visto antes. Comentários sobre irmãos abençoados que o presenteavam com coisas caras. Brincadeiras sobre sua sorte em alguns negócios. Mas eu sempre afastava esses pensamentos da minha mente. Quem era eu para julgar um servo de Deus? Certamente eram bênçãos merecidas pelos anos de dedicação ao ministério. A igreja vivia um momento de crescimento espiritual. Os cultos eram fervorosos, havia batismos quase todo mês, e o movimento de oração às terças-feiras estava crescendo. Eu me sentia honrado de fazer parte daquele mover de Deus. Mesmo cansado após dias longos na marcenaria, nunca faltava aos cultos. Era minha prioridade absoluta. Uma tarde de quinta-feira, enquanto eu consertava uma goteira no banheiro da igreja, o diácono Ademir me procurou com uma expressão preocupada. Disse que a junta administrativa havia detectado uma infiltração séria no escritório pastoral e que precisavam de alguém de confiança para avaliar o problema. Alguém discreto, que entendesse de construção e que não fosse espalhar comentários pela igreja. Naturalmente pensaram em mim. Ademir explicou que o problema parecia estar no forro, bem acima da mesa de trabalho do pastor. A madeira estava inchando e havia sinais de que a situação podia piorar rapidamente se não fosse tratada logo. O pastor Jonas estava numa viagem ministerial e retornaria apenas na semana seguinte, mas a urgência não permitia espera. Aceite a tarefa sem hesitar. Afinal, era para isso que eu estava ali. Servir a obra de Deus com meus dons e habilidades. Ademir me entregou a chave do escritório e pediu máxima discrição. Disse que o pastor confiava plenamente em mim e que eu tinha carta branca para fazer o que fosse necessário. Combinamos que eu começaria na manhã seguinte, bem cedo, antes que os outros membros chegassem para as atividades normais da igreja. Era melhor assim para não atrapalhar o movimento e evitar curiosidade desnecessária. Saí dali sentindo-me importante e confiante. Mais uma vez, minha dedicação de anos estava sendo reconhecida. Em casa, contei para a Marta sobre a nova responsabilidade. Ela sorriu e disse que era sinal de que as pessoas confiavam no meu trabalho. Daniel apenas resmungou alguma coisa sobre eu trabalhar demais de graça, mas não dei importância. Raquel perguntou se eu precisaria faltar algum dia na marcenaria, preocupada com nossa renda mensal. Expliquei que faria o serviço nas horas vagas, como sempre fazia os trabalhos da igreja. Naquela noite, antes de dormir, agradeci a Deus pela oportunidade de continuar servindo. Não imaginava que estava prestes a entrar numa jornada que mudaria completamente minha vida e minha compreensão sobre fidelidade, verdade e coragem cristã. Quando o galo cantou na madrugada seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando para algo importante. Tomei meu café, peguei a caixa de ferramentas e me dirigi para a igreja com o coração cheio de expectativa. Jamais poderia imaginar o que me esperava atrás daquela porta do escritório pastoral. Na manhã seguinte, cheguei à igreja antes das 7 horas. O orvalho ainda cobria o gramado em frente ao templo, e o ar fresco de maio trazia aquele cheiro de terra molhada que sempre me acalmava. Peguei a chave que Ademir havia me dado e abri a porta lateral que dava acesso direto aos fundos da igreja, onde ficava o escritório pastoral. Assim que entrei na sala, o cheiro de mofo bateu forte no meu nariz. Era pior do que eu imaginava. O forro acima da mesa de trabalho do pastor estava claramente danificado, com manchas escuras que denunciavam a infiltração. Algumas ripas de madeira pareciam inchadas, e percebi que a situação era mais grave do que haviam me relatado. Liguei a luz e comecei meu diagnóstico técnico. Depois de 30 anos trabalhando com madeira, eu conseguia ler os sinais como quem lê um livro. Puxei uma cadeira e subi para examinar o forro mais de perto. As ripas estavam realmente comprometidas, mas algo chamou minha atenção. Havia verniz recente em algumas partes, como se alguém tivesse feito um reparo localizado há pouco tempo. Os parafusos também eram diferentes. Alguns Phillips novos no meio de parafusos de fenda mais antigos. Para um leigo, aquilo passaria despercebido. Mas para quem entendia de construção,
Era óbvio que alguém havia mexido ali recentemente. Estranhei, porque não me lembrava de nenhum trabalho de manutenção no escritório nos últimos meses. Desci da cadeira e comecei a avaliar o que precisaria ser feito. O problema maior estava justamente atrás de uma estante pesada de madeira escura encostada na parede. Era uma peça bonita, bem trabalhada, mas que precisava ser removida para eu ter acesso completo à área danificada. Comecei a esvaziar a estante, tirando livros, pastas e alguns objetos pessoais do pastor. Havia várias bíblias de tamanhos diferentes, comentários bíblicos, livros de teologia. Também encontrei algumas fotografias da família dele, canetas douradas e um porta-retrato com uma oração emoldurada. Quando terminei de esvaziar a estante, tentei arrastá-la para o lado. Era mais pesada do que parecia. Tive que fazer força considerável para movê-la apenas alguns centímetros. Foi então que notei algo estranho na parede atrás dela. Havia um painel de madeira ligeiramente desalinhado com o resto da parede. O acabamento era diferente, como se tivesse sido instalado depois da construção original. Para alguém que não trabalhasse com marcenaria, passaria completamente despercebido. Mas meus olhos treinados captaram a diferença imediatamente. O painel estava alguns milímetros saliente em relação ao resto da parede, e a cor da madeira era sutilmente diferente, mesmo com o verniz por cima. Além disso, percebi que os parafusos que o fixavam eram dos mesmos Phillips novos que havia visto no forro. Fiquei ali parado por alguns minutos, observando aquela irregularidade. Minha experiência me dizia que aquilo havia sido instalado bem depois da construção da igreja. Mas por quê? Para esconder um cano? Uma fiação elétrica? Ou simplesmente para tapar algum buraco na parede? Pensei em remover o painel para verificar se havia mofo ou umidade por trás, mas decidi não fazer nada precipitado. Primeiro, queria entender melhor o problema da infiltração e ter todos os materiais necessários para um reparo completo. Voltei a examinar o forro e percebi que a umidade estava muito alta naquela manhã. Não seria prudente começar qualquer trabalho de verniz ou cola com tanta umidade no ar. Decidi voltar no dia seguinte, quando o tempo estivesse mais seco, e trazer os materiais adequados. Estava recolocando alguns livros na estante quando ouvi passos no corredor. Era o pastor Jonas, que havia retornado da viagem um dia antes do previsto. Ele apareceu na porta do escritório com um sorriso no rosto, mas percebi que seus olhos se moveram rapidamente pela sala, como se estivesse verificando se tudo estava em ordem. Pastor Jonas me cumprimentou calorosamente. Perguntou sobre minha família. Disse que havia sentido minha falta durante a viagem. Depois perguntou sobre o problema da infiltração. Expliquei que era mais sério do que pensávamos, que precisaria remover a estante e possivelmente mexer na parede para fazer um reparo completo. Ele me ouviu atentamente, balançando a cabeça de forma compreensiva. Depois disse que confiava totalmente no meu trabalho e que eu tinha carta branca para fazer o que fosse necessário. Mas reforçou que precisava de discrição absoluta, porque havia documentos muito sensíveis de aconselhamento pastoral no escritório. Disse que preferia que apenas eu entrasse na sala durante os reparos, para preservar a confidencialidade dos materiais de trabalho pastoral que ficavam ali. Pediu que eu tomasse cuidado especial com os papéis e pastas, porque alguns continham informações delicadas sobre membros da igreja que procuravam orientação espiritual. Assegurei ao pastor que seria extremamente cuidadoso e discreto. Afinal, era para isso que ele confiava em mim há tantos anos. Combinamos que eu voltaria na manhã seguinte com os materiais adequados e faria o trabalho completo sem pressa. Quando estava saindo da igreja, encontrei José Amaro no estacionamento. Ele era obreiro como eu, homem bom e trabalhador, sempre disposto a ajudar. Perguntou sobre o problema no escritório e se ofereceu para me dar uma mão com o reparo. Disse que podia vir no final da tarde quando saísse do trabalho dele. Agradeci a oferta, mas expliquei que o pastor havia pedido para eu fazer o serviço sozinho, por causa dos documentos confidenciais. José entendeu perfeitamente e disse que ficaria à disposição se eu precisasse de alguma coisa. Mais tarde, em casa, recebi uma ligação do presbítero Antônio, da sede regional. Ele disse que havia conversado com o pastor Jonas sobre a infiltração e queria reforçar a importância da discrição. Segundo ele, era melhor resolver o problema em família, sem alarde desnecessário, para não gerar comentários na congregação. Fiquei um pouco surpreso com a ligação. Afinal,
Era apenas um reparo de infiltração, nada que justificasse tanto cuidado. Mas entendi que a liderança queria evitar que os membros ficassem preocupados com problemas estruturais na igreja. Naquela noite, enquanto organizava as ferramentas que levaria no dia seguinte, não consegui tirar da cabeça a imagem daquele painel desalinhado na parede. Havia algo ali que não se encaixava, mas eu não sabia exatamente o que. A Marta notou que eu estava pensativo durante o jantar e perguntou se havia algum problema com o trabalho na igreja. Disse que não era nada demais, apenas um reparo mais complicado do que o normal. Ela sugeriu que eu não me cansasse demais, porque já trabalhava muito na marcenaria durante a semana. Raquel perguntou se eu ia ganhar alguma coisa pelo trabalho extra. Expliquei que era serviço voluntário para a igreja, como sempre fazia. Daniel revirou os olhos e murmurou alguma coisa sobre eu trabalhar de graça para gente rica, mas fingi que não ouvi. Antes de dormir, orei pedindo sabedoria para fazer um bom trabalho e discernimento para entender se havia algo importante que eu deveria saber sobre aquele reparo. Não imaginava que estava orando pela revelação que mudaria completamente minha vida. Pela primeira vez em 10 anos de ministério como obreiro, uma sombra de inquietação atravessou meu coração. Era como se algo não estivesse certo, mas eu não conseguia colocar o dedo no que era. Talvez fosse apenas o cansaço ou a responsabilidade de trabalhar sozinho no escritório do pastor. Mas aquela sensação estranha permaneceria comigo até a manhã seguinte, quando descobriria que nem sempre as paredes da casa de Deus escondem apenas problemas de infiltração. Voltei na manhã seguinte com tudo preparado. Tinha na minha caixa de ferramentas um martelo de borracha, chaves de fenda novas, verniz naval, selante antimofo e até uns parafusos galvanizados que duravam mais em ambiente úmido. Estava determinado a fazer um trabalho caprichado, como sempre fazia. Assim que entrei no escritório, meu olhar foi direto para aquela parede atrás da estante. O painel desalinhado continuava ali, me provocando com sua irregularidade. Respirei fundo e decidi começar pela infiltração do forro, deixando a parede para depois. Mas conforme trabalhava nas ripas do teto, minha mente não conseguia se desvencilhar daquela madeira estranha. Era como uma coceira que não passava. Terminei o reparo do forro em 2 horas, mas sabia que não podia ir embora sem verificar o que havia por trás daquele painel. Arrastei novamente a estante pesada, com muito cuidado para não arranhar o chão. Fiquei ali parado por alguns minutos, olhando para a madeira desalinhada. Minha consciência de marceneiro me dizia que precisava remover aquele painel para verificar se havia problema estrutural, mofo ou infiltração escondida. Com uma chave de fenda pequena, comecei a soltar os parafusos Phillips. Eram apenas 4, todos novos e bem apertados. Quando retirei o painel completamente, quase deixei a ferramenta cair no chão. Ali, embutida na parede, havia a moldura metálica cinza de um cofre. Não era um cofre grande, mas estava claramente instalado de forma profissional, com a porta praticamente no mesmo nível da parede. Só quem soubesse que estava ali conseguiria encontrá-lo. Meu coração disparou. Fiquei ali parado, sem conseguir pensar direito. Porque o pastor Jonas tinha um cofre escondido no escritório. E por que ninguém nunca havia mencionado sua existência? De repente, uma voz na minha consciência começou a gritar. Aquilo não era da minha conta. Não tinha direito algum de estar mexendo nas coisas pessoais do pastor. Era um homem de Deus. Tinha todo o direito de guardar documentos importantes em segurança. Talvez fossem escrituras da igreja, dinheiro do dízimo ou papéis confidenciais de aconselhamento pastoral. Rapidamente recoloquei o painel de madeira no lugar e apertei os parafusos com força. Minha mão tremia enquanto fazia isso. Era como se estivesse tampando uma tentação que o inimigo havia colocado no meu caminho. Decidi me concentrar apenas na limpeza que havia prometido fazer. Peguei um pano úmido e comecei a tirar o pó das prateleiras, tentando afastar da mente a imagem daquele cofre. Era assim que um obreiro fiel deveria agir. Focar no que lhe foi pedido, sem curiosidade desnecessária. Estava limpando uma prateleira alta, cheia de bíblias antigas e comentários bíblicos, quando um papel manuscrito escorregou de dentro de uma bíblia preta de capa dura e caiu no chão. Abaixei para pegá-lo sem intenção de ler, mas os números escritos à caneta azul chamaram minha atenção. Eram vários números de telefone anotados em letra cursiva, alguns com nomes ao lado que reconheci como membros da igreja. No meio da lista,
Havia uma sequência de 6 dígitos identificada apenas com a palavra seguro, escrita em letras menores. Olhei para aqueles números por alguns segundos, sentindo um frio estranho na barriga. Seria coincidência? Ou aquela sequência tinha alguma relação com o cofre que acabara de descobrir? Balancei a cabeça vigorosamente, tentando espantar aqueles pensamentos. Guardei o papel de volta na Bíblia exatamente como estava e continuei a limpeza. Mas aqueles 6 dígitos ficaram gravados na minha memória como se tivessem sido marcados a ferro quente. Terminei o trabalho rapidamente e saí da igreja com uma sensação horrível no peito. Era como se tivesse cometido algum pecado grave, mesmo sabendo que não havia feito nada de errado. Apenas descobri um cofre por acaso e vi uns números escritos num papel. Em casa, não conseguia almoçar direito. Marta percebeu que algo estava me incomodando e perguntou se havia tido algum problema na igreja. Disse que estava tudo bem, que era apenas cansaço do trabalho pesado. Mas a verdade é que não estava nada bem. Minha mente não parava de pensar no cofre e nos números. Que tipo de seguro o pastor guardava em um cofre escondido? E por que esconder se não havia nada de errado? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virando na cama, orando e pedindo perdão a Deus por estar desconfiando de um servo seu. Pedia para ele guardar meu coração de pensamentos maliciosos e me livrar da tentação de julgar meu pastor. Marta acordou por volta da meia-noite e me encontrou ajoelhado ao lado da cama, sussurrando orações. Ela se levantou e veio sentar ao meu lado, colocando a mão no meu ombro com carinho. Perguntou o que estava me angustiando tanto. Eu quis contar sobre o cofre, sobre os números, sobre a inquietação que estava sentindo, mas as palavras não saíam. Como explicar que estava desconfiando do nosso líder espiritual, sem parecer que estava sendo usado pelo inimigo? Marta, com sua sabedoria de mulher temente a Deus, disse que às vezes o diabo planta suspeitas em nosso coração para nos fazer julgar os ungidos do Senhor. Lembrou que a Bíblia fala sobre não tocar nos ungidos de Deus e que julgar servos do Altíssimo era algo muito perigoso. Suas palavras trouxeram um pouco de paz ao meu coração. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse sendo tentado a ver maldade onde não existia. O pastor Jonas era homem respeitado há anos, conhecido por toda a região como servo fiel. Quem era eu para questionar sua integridade? Voltei para a cama mais tranquilo, decidindo esquecer completamente o que havia visto. Mas o sono ainda demorou a chegar, e quando finalmente dormi, sonhei com números dourados flutuando no ar. No domingo, cheguei à igreja determinado a deixar toda aquela história para trás. Sentei no meu banco de sempre, ao lado da Marta e dos meninos, e me preparei para receber a palavra de Deus. O pastor Jonas subiu ao púlpito com autoridade impressionante. Estava elegante como sempre, terno azul marinho bem passado, cabelos grisalhos penteados com perfeição. Quando ele abriu a Bíblia e começou a falar, sua voz ecoou pelo templo com poder espiritual incontestável. A pregação foi sobre fidelidade e submissão aos ungidos de Deus. Ele leu o texto de 1 Samuel, capítulo 26, quando Davi teve oportunidade de matar o rei Saul na caverna, mas não o fez porque Saul era o ungido do Senhor. O pastor enfatizou que não devemos tocar nos ungidos de Deus, nem em palavras, nem em pensamentos, nem em atitudes. Cada palavra daquela pregação parecia dirigida diretamente a mim. Era como se Deus estivesse usando o pastor para me repreender pelos pensamentos suspeitos que havia tido durante a semana. Senti meu rosto esquentar de vergonha. O pastor falou sobre obreiros que às vezes se deixam levar por espíritos de desconfiança e rebeldia, questionando a autoridade pastoral estabelecida por Deus. Disse que isso era trabalho do acusador dos irmãos, que sempre tentava semear discórdia na casa do Senhor, através de servos sinceros, mas mal orientados. Quando ele citou o versículo, "Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas", senti um aperto no peito que quase me tirou o fôlego. Era a confirmação de que eu estava errado, de que havia permitido que o inimigo plantasse dúvidas em meu coração sobre um homem de Deus. Durante o apelo final, levantei a mão pedindo oração para ter mais discernimento espiritual e não ser usado pelo diabo para julgar os servos de Deus. O pastor orou por mim com fervor, pedindo que o Senhor me guardasse de espíritos de suspeita e me desse coração submisso à autoridade divina. Saí da igreja naquele domingo convencido de que havia sido tentado pelo inimigo durante toda aquela semana.
O cofre e os números eram apenas coincidência, e minha mente carnal havia criado uma fantasia perigosa. Decidi nunca mais pensar naquele assunto. Na segunda-feira, voltei à minha rotina normal na marcenaria, agradecendo a Deus por ter me livrado de cair em tentação. Achei que havia superado aquela fase difícil e que minha fé estava novamente no prumo correto. Mas na terça-feira de manhã, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era o pastor Jonas, com aquela voz carinhosa de sempre, perguntando se eu poderia fazer uma limpeza extra no escritório pastoral. Disse que havia notado que ainda restava um pouco de pó em alguns cantos, e que gostaria que eu fizesse um serviço mais minucioso. Pediu que eu fosse naquela mesma tarde, quando a igreja estaria vazia e eu teria mais tranquilidade para trabalhar. Reforçou que não precisava incomodar mais ninguém com aquele detalhe, que confiava em mim para deixar tudo impecável. Desliguei o telefone com uma sensação estranha, porque o pastor queria que eu voltasse ao escritório sozinho novamente. Será que havia percebido alguma coisa fora do lugar? Ou estava apenas sendo perfeccionista com a limpeza? Tentei afastar aqueles pensamentos, lembrando da pregação de domingo. Mas no fundo do meu coração, uma voz pequena continuava sussurrando que talvez houvesse algo ali que eu precisava ver. Cheguei à igreja naquela tarde de terça-feira com o coração pesado. Havia passado toda a manhã na marcenaria tentando me concentrar no trabalho, mas os pensamentos sobre o cofre não me davam paz. Era como se uma voz interior continuasse me cutucando, dizendo que havia algo errado que eu precisava descobrir. Entrei no escritório pastoral e fechei a porta atrás de mim. A luz da tarde entrava pelas venezianas, criando listras douradas no chão encerado. O silêncio da igreja vazia era quase ensurdecedor. Apenas eu, Deus e aquele ambiente que guardava tantos segredos. Antes de começar qualquer coisa, ajoelhei no meio da sala e orei em voz baixa. Pedi direção divina, sabedoria para discernir entre curiosidade carnal e chamado espiritual. Se havia algo ali que Deus queria que eu soubesse para a proteção da igreja, que Ele me desse coragem e discernimento. Se era apenas tentação do inimigo, que me guardasse de cometer alguma imprudência. Enquanto orava, começaram a vir na minha memória várias coisas que havia notado nos últimos meses, mas às quais não havia dado importância na época. Comentários de alguns membros sobre ofertas especiais que não batiam com os valores declarados nos relatórios mensais. O relógio dourado que o pastor passou a usar. As roupas cada vez mais caras. O carro novo que ele disse ter ganhado de irmãos abençoados. Lembrei também de conversas fragmentadas que havia escutado sem querer. Irmãos comentando que o dízimo havia aumentado muito, mas as melhorias prometidas na igreja nunca saíam do papel. A reforma do banheiro que foi adiada 3 vezes por falta de recursos, enquanto o pastor falava de investimentos e multiplicação da semente em seus sermões. Terminei a oração ainda incerto, mas com uma convicção crescente de que talvez Deus estivesse usando aquela situação para revelar algo importante. Levantei do chão e olhei diretamente para a estante que escondia o cofre. Arrastei novamente o móvel pesado, fazendo o mínimo de ruído possível. Minha respiração estava acelerada e sentia as mãos úmidas de nervosismo. Retirei os 4 parafusos do painel com cuidado, como se estivesse desarmando uma bomba. Quando a moldura metálica do cofre ficou exposta novamente, fiquei alguns minutos apenas olhando para ela. Era um modelo simples, com trava numérica de 6 dígitos. Lembrei imediatamente da sequência que havia visto no papel, os números identificados como seguro. Por várias vezes quase desisti. Recolocava a mão na chave de fenda para recolocar o painel no lugar. Depois mudava de ideia. Era uma batalha terrível entre a consciência cristã, que me dizia para não mexer nas coisas alheias, e uma intuição espiritual cada vez mais forte de que aquilo era importante. Finalmente, após mais uma oração sussurrada, decidi testar a combinação. Se não funcionasse, entenderia como sinal de que deveria parar por ali. Se funcionasse, bem, lidaria com as consequências quando chegasse a hora. Com mãos trêmulas, girei os números na sequência que havia memorizado. Cada clique do mecanismo soava alto demais no silêncio da sala. Quando coloquei o último dígito no lugar, puxei suavemente a alavanca. O cofre se abriu com um leve estalo metálico. O que vi lá dentro fez meu mundo desabar. Envelopes pardos empilhados,
alguns com cifras escritas a lápis do lado de fora, maços de dinheiro em notas altas, mais dinheiro do que eu via em meses de trabalho na marcenaria, escrituras de propriedades em nomes que não reconheci, mas com assinaturas que pareciam da letra do pastor Jonas. Havia também fotografias. Não eram obscenas, graças a Deus, mas mostravam o pastor em situações íntimas com mulheres que reconheci da congregação. Abraços prolongados, carícias no rosto, gestos de proximidade que não condiziam com o relacionamento pastoral adequado. No fundo do cofre, encontrei um maço de recibos amarrados com elástico. Peguei alguns para examinar mais de perto. Eram comprovantes de despesas pessoais, restaurante caro, loja de roupas finas, concessionária de veículos, todos pagos com dinheiro vivo. E o mais chocante, muitos tinham anotações manuscritas identificando a origem do dinheiro como ofertas de missões ou campanha de evangelização. Entre os papéis, encontrei também uma agenda pequena com anotações que me fizeram o sangue gelar. Havia compromissos marcados apenas com iniciais, em horários estranhos. Uma das iniciais mais frequentes era R, sempre marcada para horários vespertinos, quando a igreja estava vazia. Comecei a somar mentalmente os valores que via nos envelopes e recibos. Era uma quantia absurda. Se aquilo representava apenas uma parte do que estava sendo desviado, estávamos falando de muito dinheiro que deveria estar sendo usado para a obra de Deus. O contraste com minha própria situação financeira era brutal. Ali estava eu, trabalhando voluntariamente há 10 anos. Às vezes faltando com pagamento na marcenaria porque priorizava o serviço da igreja, mentre minha família passava aperto no fim do mês. E descobria que recursos suficientes para resolver nossos problemas e os de muitas outras famílias da congregação estavam sendo usados para sustentar um padrão de vida luxuoso e relacionamentos impróprios. Fechei o cofre rapidamente com as mãos tremendo tanto que quase não consegui girar a combinação de volta. Recoloquei o painel no lugar e apertei os parafusos com força excessiva, como se quisesse enterrar para sempre o que havia visto. Encostei as costas na parede e chorei amargamente. Chorei pela minha inocência perdida, pela confiança traída, pela decepção avassaladora. Chorei pelos 10 anos de dedicação sincera a um líder que não merecia minha fidelidade. Chorei pela igreja que amava e que estava sendo roubada sem saber. Mas também chorei porque sabia que, a partir daquele momento, eu carregaria um fardo terrível. Não podia mais fingir que não sabia. Não podia mais sentar no meu banco de sempre e ouvir as pregações sobre fidelidade e prosperidade com a mesma inocência de antes. Enxuguei as lágrimas e recoloquei a estante pesada no lugar. Peguei o pano de limpeza e passei mecanicamente pelos móveis, sem prestar atenção no que estava fazendo. Minha mente fervilhava com perguntas dolorosas. Há quanto tempo aquilo estava acontecendo? Quantos outros sabiam? O que eu deveria fazer com aquela informação? Terminei a limpeza sem nem perceber direito o que havia feito. Tranquei o escritório e saí da igreja com passo rápido, como se estivesse fugindo de algo. Na verdade, estava fugindo de mim mesmo, da responsabilidade pesada que havia caído sobre meus ombros. No caminho para casa, decidi que precisava conversar com alguém de confiança. Alguém que tivesse conhecimento técnico para me ajudar a entender as implicações do que havia visto. Pensei imediatamente no Valdemar, meu amigo contador. Ele era homem íntegro, discreto e saberia me orientar sobre os aspectos legais e financeiros daquela situação. Cheguei em casa mais cedo que o normal. Marta estranhou e perguntou se eu havia terminado rápido o serviço na igreja. Disse que sim, que havia sido apenas uma limpeza simples. Não consegui contar nada naquele momento. Precisava processar tudo primeiro, entender melhor o que estava acontecendo. Durante o jantar, mal consegui comer. Marta e os meninos falavam sobre seus dias, mas eu estava em outro mundo. Minha mente não parava de ver aquelas imagens, os maços de dinheiro, os recibos comprometedores, as fotografias que denunciavam relacionamentos impróprios. Naquela noite decidi que precisava dar um passo corajoso. Não podia carregar aquele peso sozinho, mas também não podia agir precipitadamente. Talvez houvesse uma explicação para tudo. Talvez eu estivesse interpretando mal o que havia visto. Decidi que conversaria discretamente com o próprio pastor Jonas no dia seguinte. Daria a ele a oportunidade de explicar o que era aquele cofre e por que havia tanto dinheiro ali. Se fosse tudo legítimo, ele certamente saberia me tranquilizar. Se não fosse, bem,
Aí eu teria certeza de que precisava tomar uma atitude. Era uma decisão arriscada, eu sabia. Mas também era a atitude cristã correta. Falar primeiro com a pessoa envolvida, antes de levar o assunto a outros. Era o que Jesus ensinava em Mateus 18. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Dormi mal naquela noite, mas com uma estranha sensação de alívio. Amanhã, uma forma ou outra, eu teria as respostas que precisava. E poderia finalmente saber se minha fé estava sendo construída sobre a rocha ou sobre a areia. Na manhã seguinte, acordei com o estômago embrulhado. Havia passado a madrugada inteira ensaiando como abordaria o pastor Jonas. Precisava ser respeitoso, humilde, mas também direto o suficiente para obter as respostas que meu coração tanto precisava. Cheguei à igreja por volta das 9 horas, sabendo que o pastor costumava chegar cedo para preparar os sermões da semana. Encontrei ele no escritório, sentado à mesa com várias bíblias abertas e blocos de anotações espalhados. Quando me viu na porta, sorriu como sempre fazia. Bom dia, irmão Elias. Como está a família? Entre. Estava justamente preparando a mensagem para domingo. O Senhor tem falado coisas poderosas, sobre fidelidade e obediência. Entrei na sala com o coração disparado. Mesmo sabendo o que havia por trás daquela estante, a autoridade espiritual dele ainda me intimidava. Era difícil reconciliar a imagem do homem de Deus que eu admirava há 10 anos com o que havia descoberto no cofre. Pastor, preciso falar com o senhor sobre algo que me deixou preocupado. Ontem, durante a limpeza, acabei encontrando um cofre atrás da estante. Sei que não era da minha conta, mas fiquei me perguntando se há alguma questão fiscal ou contábil da igreja que precisa ser regularizada. O sorriso dele congelou no rosto. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ele ficou completamente imóvel, me encarando com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma frieza que me fez sentir um arrepio na espinha. Depois, lentamente, o sorriso voltou. Mas agora era diferente. Era calculado, estudado, como uma máscara que ele havia recolocado no rosto. Irmão Elias, você sabe que eu o considero um filho na fé, não é mesmo? Por isso vou falar com amor, mas com firmeza. Assuntos ministeriais não cabem a obreiros simples. Há coisas na liderança espiritual que pessoas sem cobertura adequada não conseguem compreender. Ele se levantou da cadeira e veio caminhando na minha direção. Sua postura era imponente, quase intimidadora. Continuou falando com voz pausada, mas havia algo ameaçador no tom. Tudo o que você viu tem explicação legítima e está sob a cobertura da liderança regional. Mas você se expôs a tentações graves ao mexer em coisas que não lhe dizem respeito. Falta de cobertura espiritual pode abrir brechas para o inimigo semear dúvidas e suspeitas no coração dos servos. Tentei argumentar, explicar que minha intenção era apenas ajudar, proteger a igreja de possíveis problemas, mas ele me interrompeu com um gesto autoritário da mão. A partir de hoje, apenas eu entrarei neste escritório. Você fez um bom trabalho no reparo da infiltração, mas agora precisa se concentrar em suas funções normais como obreiro. E, irmão Elias, espero que nossa conversa permaneça entre nós. Não é prudente espalhar suspeitas infundadas que podem confundir os irmãos mais novos na fé. Saí daquela conversa me sentindo menor que uma formiga. A autoridade dele havia me esmagado completamente. Será que eu estava mesmo errado? Será que havia interpretado mal o que vira? Talvez fosse tudo legítimo mesmo, e eu estava sendo usado pelo inimigo para semear discórdia na igreja. Mas nos dias seguintes, comecei a notar mudanças estranhas no comportamento das pessoas comigo. Olhares de soslaio nos corredores da igreja. Conversas que paravam abruptamente quando eu me aproximava. Cumprimentos frios de irmãos que sempre foram calorosos comigo. Na quinta-feira, Dona Conceição, uma das irmãs mais antigas da igreja, se aproximou de mim após o culto de oração e disse, com aquele tom de quem está dando um conselho importante: Irmão Elias, tenha cuidado com curiosidades que não edificam. Às vezes é melhor não saber de certas coisas. No mesmo dia, recebi uma ligação do Sr. Augusto que havia encomendado um armário de cozinha há 2 semanas. Ele disse, sem muita explicação, que não ia mais precisar do móvel e que poderia cancelar o pedido. Quando perguntei se havia algum problema, ele apenas murmurou algo sobre mudança de planos e desligou. Outros clientes começaram a fazer a mesma coisa. Cancelamentos sem explicação clara,
Pedidos adiados indefinidamente. Em uma semana, perdi 4 encomendas importantes. Era como se alguém estivesse espalhando rumores sobre mim na cidade. O diácono Ademir, que sempre me cumprimentava efusivamente, passou a me evitar. Quando precisava falar comigo sobre algum assunto da igreja, era direto e frio, como se estivesse lidando com alguém em que não confiava mais. José Amaro, meu companheiro de tantos anos no ministério, finalmente veio conversar comigo na sexta-feira. Encontrou comigo no estacionamento da igreja e puxou o assunto de forma meio constrangida. Elias, tem uns comentários circulando por aí. Dizem que você andou mexendo em documentos de aconselhamento pastoral, olhando coisas que não deveria. Não sei se é verdade, mas acho melhor você ficar quieto por um tempo. Espera a poeira baixar. Confia na liderança. Às vezes é melhor não saber de certas coisas, entende? Tentei explicar que não havia mexido em nada de aconselhamento, que só tinha descoberto o cofre por acaso durante o reparo. Mas José balançou a cabeça, como quem não queria se envolver em confusão. Olha, irmão, eu não quero saber dos detalhes. Só estou te dando um conselho de amigo. Fica na tua. Serve a Deus com humildade. E deixa questões de liderança para quem tem autoridade para resolver. Não vale a pena se complicar por causa dessas coisas. Aquela conversa me deixou arrasado. Estava perdendo não apenas a confiança da igreja, mas também a amizade de pessoas que considerava verdadeiros irmãos. O que havia começado como tentativa de proteger a congregação estava se tornando uma guilhotina social para mim. Em casa, a situação também estava ficando difícil. Marta percebia minha angústia, mas eu não conseguia explicar direito o que estava acontecendo. Como falar que descobrira desvios de dinheiro e comportamentos impróprios do nosso pastor, sem parecer um fofoqueiro ou rebelde? Foi então que decidi procurar o Valdemar. Ele era contador, amigo da família há anos, homem íntegro e discreto. Se alguém poderia me ajudar a entender as implicações do que havia visto, era ele. Marquei um encontro no escritório dele na cidade, longe de olhares curiosos. Quando cheguei lá, Valdemar me recebeu com seu jeito sério de sempre. Óculos no nariz, cabelos grisalhos bem penteados. Percebi que ele também estava meio constrangido. Elias, meu amigo, estou ouvindo uns comentários estranhos sobre você na cidade. Dizem que anda mexendo em coisas da igreja que não são da sua conta. Isso é verdade? Respirei fundo e decidi contar tudo. Relatei como havia encontrado o cofre, os envelopes com dinheiro, os recibos de despesas pessoais pagas com recursos da igreja, as escrituras em nomes de terceiros. Falei também sobre as fotografias comprometedoras, embora sem entrar em detalhes escabrosos. Valdemar me ouviu em silêncio fazendo algumas anotações num bloco. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele ficou alguns minutos pensativo, batendo a caneta na mesa. Elias, vou ser direto com você. Se essas informações procedem, estamos falando de irregularidades graves. Desvio de finalidade de recursos, sonegação, possivelmente até lavagem de dinheiro. Não é brincadeira. Ele pegou uma calculadora e começou a fazer contas baseadas nos valores que eu conseguia lembrar. Os números que ele apresentou me deixaram chocado. Se aquilo que estava no cofre representava apenas uma parte do esquema, estávamos falando de valores que poderiam ter transformado completamente a vida de dezenas de famílias da igreja. Valdemar me perguntou se eu tinha certeza de todos os detalhes, se não havia possibilidade de ter interpretado mal alguma coisa. Confirmei que tinha visto tudo com meus próprios olhos, que os recibos eram claros demais para deixar dúvidas. Olha, meu amigo, isso que você descobriu é sério demais para ficar em silêncio, mas também é perigoso demais para você lidar sozinho. Essa pessoa tem poder, influência, e claramente não vai hesitar em usar isso para se proteger. Ele me aconselhou a documentar melhor as informações, talvez conseguir algumas evidências mais concretas, e levar o caso para uma instância superior na denominação. Sugeriu que eu procurasse a sede regional, conversasse com o presbítero responsável. Saí do escritório do Valdemar com uma mistura de alívio e apreensão. Alívio porque finalmente tinha alguém que levava minhas preocupações a sério e confirmava que havia motivos reais para a inquietação. Apreensão porque percebia que estava entrando numa batalha muito maior do que imaginava. Naquele fim de semana, tomei uma decisão que mudaria definitivamente o rumo da minha vida. Não podia mais fingir que não sabia.
Não podia mais sentar calado, enquanto recursos que deveriam servir à obra de Deus eram desviados para interesses pessoais. Na segunda-feira, liguei para a sede regional e marquei uma reunião com o presbítero Antônio. Era hora de levar o caso para quem tinha autoridade real para investigar e tomar providências. Esperava encontrar ali o apoio e a justiça que a situação exigia. Não sabia que estava prestes a descobrir que a corrupção podia ter raízes mais profundas do que imaginava, e que a luta pela verdade custaria mais caro do que jamais poderia ter previsto. A sede regional da nossa denominação ficava numa cidade a 40 quilômetros de distância. Fiz aquela viagem na terça-feira de manhã com o coração cheio de expectativa. Finalmente levaria o caso para quem tinha real autoridade para investigar e tomar as providências necessárias. O presbítero Antônio me recebeu em sua sala ampla, decorada com quadros de líderes denominacionais e versículos bíblicos emoldurados. Era um homem de 55 anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Sua aparência transmitia seriedade e experiência ministerial. Irmão Elias, que bom vê-lo. Há quanto tempo não nos falamos pessoalmente? Como está a família? E o trabalho na marcenaria? Sei que é um obreiro fiel em nossa congregação local. Respondi as perguntas de cortesia, mas percebi que ele já sabia por que eu estava ali. Sua cordialidade parecia um pouco forçada, como se estivesse cumprindo um protocolo necessário antes de entrar no assunto difícil. Presbítero, preciso relatar algo muito sério que descobri sobre irregularidades financeiras na nossa igreja local. Também há questões de comportamento pastoral que me preocupam profundamente. Ele se acomodou melhor na poltrona, entrelaçou os dedos e me ouviu com expressão grave. Enquanto eu relatava tudo o que havia visto no cofre, os valores em dinheiro, os recibos de despesas pessoais, as escrituras suspeitas, ele balançava a cabeça de forma compreensiva, fazendo algumas anotações num caderno. Quando mencionei as fotografias comprometedoras, vi seu rosto se contrair ligeiramente. Quando falei sobre os possíveis relacionamentos impróprios, ele suspirou profundamente. Irmão Elias, admiro sua integridade e zelo pela obra de Deus. É reconfortante saber que temos obreiros como o Senhor, preocupados com a santidade da igreja. Mas preciso lhe pedir prudência cristã nesta situação delicada. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pátio da sede regional. Suas palavras vieram pausadas, cuidadosamente escolhidas. Veja bem, estamos lidando com acusações muito graves contra um líder respeitado há muitos anos. O pastor Jonas tem histórico ministerial sólido, plantou várias igrejas, formou muitos obreiros. Não podemos agir precipitadamente e escandalizar os pequenos na fé. Perguntei se ele ia abrir uma investigação formal, se haveria alguma auditoria nos livros contábeis da igreja. Antônio voltou a sentar e me encarou com expressão paternal. Sugiro que não formalizemos nada por escrito ainda. É melhor esperarmos em oração por direção divina mais clara. Às vezes Deus permite que descobrimos certas coisas para interceder, não necessariamente para expor publicamente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Esperava encontrar indignação, urgência para investigar, medidas imediatas para proteger a congregação. Em vez disso, estava ouvindo conselhos para esperar e orar. Presbítero, mas e o dinheiro que está sendo desviado? E as pessoas que podem estar sendo prejudicadas pelos comportamentos inadequados do pastor? Ele suspirou novamente e assumiu o tom ainda mais paternal, quase condescendente. Meu irmão, a administração eclesiástica é complexa. Há aspectos que obreiros locais não conseguem compreender completamente. Pode haver explicações legítimas para tudo isso. Vamos aguardar que o Espírito Santo traga maior clareza sobre como proceder. Saí daquela reunião me sentindo traído e desiludido. Era como se a instituição estivesse mais preocupada com sua imagem pública do que com a santidade e a justiça. A sensação era de que todos sabiam que havia problemas, mas preferiam manter tudo debaixo do tapete. Na viagem de volta para casa, minha mente fervilhava com pensamentos amargos. Será que a corrupção tinha raízes mais profundas do que eu imaginava? Será que outros líderes já sabiam das irregularidades e preferiam se calar? No domingo seguinte, o pastor Jonas subiu ao púlpito com energia renovada. Sua pregação foi sobre lealdade à liderança estabelecida por Deus e os perigos dos espíritos de rebelião que às vezes surgem na igreja.
Ele falou com veemência sobre obreiros que se deixam usar pelo inimigo para semear divisão no rebanho. Citou exemplos bíblicos de pessoas que se rebelaram contra a autoridade divina e sofreram as consequências. Sua voz ecoava pelo templo com autoridade impressionante. Há espíritos de divisão tentando infiltrar nossa congregação, irmãos. Pessoas bem-intencionadas, mas mal orientadas espiritualmente, que espalham suspeitas e dúvidas sobre os ungidos de Deus. Precisamos nos unir em oração contra essas influências destrutivas. Senti todos os olhares se voltando para mim durante a pregação. Era óbvio para quem ele estava se referindo. Marta, sentada ao meu lado, segurou minha mão com força. Percebi que ela finalmente estava entendendo a dimensão do que estava acontecendo. Após o culto, José Amaro veio falar comigo no estacionamento. Sua expressão era constrangida, como quem vai dar uma notícia desagradável. Elias, preciso te falar uma coisa. Estão pressionando muito para eu me afastar de você. Dizem que você está causando confusão na igreja, que está sendo usado pelo inimigo para atacar o homem de Deus. Tentei explicar novamente que não estava atacando ninguém, apenas tentando proteger a igreja de irregularidades graves. Mas José balançou a cabeça, claramente desconfortável. Olha, irmão, eu não quero me envolver nessa confusão toda. Tenho minha família para pensar, minha posição na igreja. Acho melhor a gente dar um tempo na nossa amizade. Não é nada pessoal, entende? Aquilo foi como uma punhalada. José era meu companheiro de ministério há anos, homem em quem confiava completamente. Vê-lo se afastando por medo das consequências sociais foi uma das coisas mais dolorosas de todo aquele processo. Os dias seguintes foram de isolamento crescente. Outros obreiros começaram a me evitar. Clientes continuaram cancelando encomendas na marcenaria. A sensação era de estar vivendo numa cidade onde todos sussurravam sobre mim, mas ninguém tinha coragem de falar diretamente. Foi numa quinta-feira à tarde que nossa situação mudou completamente. Eu estava na marcenaria quando Marta chegou correndo com o rosto vermelho de tanto chorar. Disse que precisávamos conversar urgentemente, que algo muito grave havia acontecido. Em casa, ela me contou que Rebeca, uma adolescente tímida de 15 anos da nossa igreja, havia procurado ela em prantos. A menina estava desesperada, carregando um segredo terrível que não conseguia mais guardar sozinha. Elias, ela me contou coisas horríveis sobre o pastor Jonas. Disse que ele vem assediando ela há meses, usando a autoridade espiritual para manipular e ameaçar. A coitada está apavorada, mas não sabia com quem conversar. Senti o sangue gelar nas veias. Aquilo confirmava minhas piores suspeitas sobre o caráter do homem que liderava nossa congregação. Pedi para Marta chamar Rebeca para conversarmos, garantindo total sigilo e proteção. A menina chegou em casa ainda chorando, tremendo como uma folha no vento. Era uma adolescente franzina, cabelos longos sempre bem cuidados, que costumava sentar nas primeiras fileiras com a família durante os cultos. Vê-la naquele estado de desespero partiu meu coração. Entre soluços, ela contou como o pastor começou com elogios sobre sua dedicação espiritual, depois passou a chamá-la para conversas particulares no escritório. Gradualmente, os aconselhamentos se tornaram toques inadequados, carícias, comentários sobre sua beleza física. Ele dizia que eu era especial, que Deus havia mostrado para ele que eu tinha um chamado ministerial diferente. Mas sempre pedia segredo absoluto, dizendo que as pessoas não entenderiam o relacionamento especial entre pastor e ovelha escolhida. Quando ela tentou resistir ou evitar os encontros, o pastor usou a autoridade espiritual para intimidá-la. Disse que questionar um ungido de Deus poderia trazer maldição sobre sua família, que ela estava sendo tentada pelo inimigo a rejeitar uma bênção divina. Marta abraçou a menina como se fosse filha própria, sussurrando palavras de conforto e garantindo que ela não havia feito nada errado. Eu fiquei ali, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que jamais havia experimentado. Rebeca, você foi muito corajosa em contar isso para nós. Não foi culpa sua, você entende? Adultos em posição de autoridade não podem agir assim com jovens. Isso é errado e vamos protegê-la. Naquele momento, todas as minhas dúvidas sobre estar fazendo a coisa certa desapareceram completamente. Não se tratava mais apenas de dinheiro desviado ou propriedades irregulares. Havia uma adolescente sendo prejudicada, e provavelmente outras pessoas também. Marta,
que até então havia tentado me convencer a ser mais prudente e submisso à autoridade, mudou completamente de postura. Sua indignação era visível. Sua determinação em proteger Rebeca era absoluta. Elias, agora eu entendo tudo o que você vinha sentindo. Esse homem não é servo de Deus coisa nenhuma. É um lobo disfarçado de pastor, e não podemos deixar que continue machucando pessoas inocentes. Conversamos até tarde naquela noite, decidindo nossa estratégia. Não podíamos mais confiar na sede regional nem em lideranças locais. Precisávamos colher evidências mais sólidas e encontrar uma forma de expor a verdade sem colocar Rebeca em risco maior. Foi quando decidi que era hora de voltar ao cofre uma última vez, mas agora com propósito diferente. Não mais por curiosidade ou suspeita vaga, mas para documentar evidências que pudessem proteger pessoas inocentes de serem prejudicadas. Marta concordou em ajudar, assim como Rebeca, que encontrou forças renovadas ao perceber que não estava mais sozinha. Combinamos que procuraríamos novamente o Valdemar para organizar as informações de forma mais sistemática e técnica. Pela primeira vez desde que havia descoberto o cofre, senti que não estava lutando sozinho. Tinha ao meu lado minha esposa e uma jovem corajosa que decidira enfrentar o medo para proteger outras pessoas. Era o começo de uma batalha que seria muito mais difícil do que imaginávamos, mas agora tínhamos certeza de que estávamos no lado certo da justiça. As noites se tornaram meu maior tormento. Desde que decidira agir de forma mais organizada para documentar as irregularidades, o sono havia praticamente desaparecido da minha vida. Ficava acordado até altas horas, mexendo e remexendo na cama, enquanto minha mente não parava de trabalhar. Era como se houvesse duas vozes lutando dentro da minha cabeça. Uma me acusava de ter violado a privacidade do pastor, de ter mexido em coisas que não eram minhas, de estar sendo usado pelo inimigo para destruir um homem de Deus. A outra me lembrava do desespero nos olhos de Rebeca, dos valores absurdos que havia visto no cofre, da obrigação que eu tinha de proteger pessoas inocentes. Marta acordava no meio da madrugada e me encontrava ajoelhado no chão do quarto, orando em sussurros. Eram orações conflituosas, pedindo perdão se estivesse errado, mas também pedindo força para continuar se estivesse certo. Pedia sabedoria para discernir entre justiça divina e sede de vingança humana. Uma noite, ela se levantou e veio sentar ao meu lado no chão frio, colocou a mão no meu ombro e disse palavras que jamais esquecerei. Elias, Deus ama a verdade acima de tudo. Se você está lutando pela verdade, Ele está do seu lado, não importa o que os outros digam. Na sexta-feira daquela semana, voltei ao escritório do Valdemar para organizar melhor as informações que havia coletado. Ele havia preparado uma planilha simples, onde podíamos cruzar dados e identificar padrões mais claros. Elias, você precisa ser metódico nisso. Não podemos trabalhar apenas com suspeitas ou memórias vagas. Vamos documentar só aquilo que conseguimos comprovar de forma objetiva. Começamos revisando mentalmente todo o conteúdo do cofre. Valdemar me fez perguntas específicas sobre datas nos recibos, valores exatos que eu conseguia lembrar, nomes que havia visto nas escrituras. Aos poucos, fomos montando um quebra-cabeça assustador. Os recibos de despesas pessoais seguiam um padrão claro. Sempre eram pagamentos em dinheiro vivo, sempre coincidiam com períodos em que havia arrecadações especiais na igreja, como campanhas de missões ou ofertas para necessidades urgentes do ministério. Valdemar identificou também que muitas das datas coincidiam com ausências do pastor Jonas nos cultos menores da semana. Ele estava presente nos domingos de manhã e noite, quando a congregação estava cheia, mas faltava misteriosamente nas quartas e sextas, quando havia menos pessoas para notar sua ausência. Você precisa documentar informações que sejam públicas e verificáveis, Elias. Não podemos usar nada que você obteve violando a privacidade dele, mesmo que involuntariamente. Mas podemos usar informações que estão disponíveis para qualquer membro da igreja. Passei a semana seguinte fazendo um trabalho quase de detetive, mas sempre dentro dos limites éticos que Valdemar havia estabelecido. Anotava discretamente as datas dos murais da igreja. Conversava casualmente com irmãos sobre quando o pastor havia faltado aos cultos. Recolhia notas fiscais que ficavam expostas na mesa da secretaria. Também conversei discretamente com alguns comerciantes da cidade. O dono da loja de roupas masculinas mencionou, sem suspeitar de nada, que o pastor era cliente regular
e sempre pagava à vista, em dinheiro. O gerente da concessionária comentou sobre a troca frequente de carros, sempre com pagamentos generosos em espécie. Cada informação que coletava era mais uma peça do quebra-cabeças que se encaixava perfeitamente. Os padrões eram claros demais para serem coincidência. Em casa, Marta havia se tornado minha principal aliada. Ela, que antes me aconselhava prudência e submissão, agora estava determinada a me ajudar de todas as formas possíveis. Passou a observar comportamentos suspeitos entre as mulheres da igreja, conversando discretamente com aquelas que pareciam mais abatidas ou preocupadas. Foi assim que ela se aproximou da Irene, uma mulher casada de 30 anos que sempre fora participativa nos trabalhos da igreja, mas vinha se mostrando cada vez mais retraída e melancólica. Marta a convidou para tomar café em casa numa tarde de sábado. Irene chegou com olheiras profundas, as mãos tremendo levemente quando pegava a xícara. Durante toda a conversa, evitava contato visual direto e tinha sobressaltos quando alguém mencionava o nome do pastor. Não conseguiu confessar nada naquela tarde, mas seu comportamento falava por si só. Era óbvio que carregava algum peso terrível na consciência. Quando estava saindo, abraçou Marta com desespero e sussurrou: "Reza por mim, irmã. Reza para eu ter coragem de fazer o que é certo." Enquanto eu e Marta lutávamos com nossa batalha espiritual e investigativa, Daniel estava enfrentando sua própria guerra pessoal. Aos 17 anos, ele já se sentia sufocado pelas expectativas de ser filho de obreiro, mas agora os rumores sobre mim na escola tornaram sua situação insuportável. Os colegas faziam piadas maldosas sobre o pai que mexia em dinheiro da igreja. Alguns professores, membros de outras denominações, olhavam para ele com desconfiança. A pressão social era enorme para um adolescente que já estava numa fase complicada da vida. Daniel começou a faltar às aulas, a chegar em casa tarde da noite cheirando a cigarro. Quando tentava conversar com ele, explodia em revolta, dizendo que eu havia destruído a reputação da família por causa de fantasias de justiceiro. Uma noite ele não voltou para casa. Ficamos acordados até o amanhecer, eu e Marta, imaginando onde nosso filho poderia estar. Quando finalmente chegou na manhã seguinte, estava com roupas sujas e olhos vermelhos de cansaço e possivelmente de outras coisas que preferi não investigar. "Pai, por que o senhor não para com essa loucura? Por que não esquece o que viu e deixa as coisas como estavam? Agora todo mundo na cidade fala mal da gente. Não consigo nem ir na padaria sem ouvir cochichos. Tentei explicar que às vezes precisamos fazer o que é certo, independente do preço que vamos pagar. Mas Daniel estava jovem demais e ferido demais para entender. Subiu para o quarto batendo a porta e não desceu nem para almoçar. A situação financeira em casa também estava ficando insustentável. Com as encomendas canceladas, minha renda na marcenaria havia caído drasticamente. Tínhamos que fazer malabarismos para pagar as contas básicas. Marta, sem me consultar, começou a fazer doces caseiros para vender na feira aos sábados. Brigadeiros, beijinhos, cocadinhas que ela embalava em saquinhos coloridos e vendia por preços módicos. Era doloroso ver minha esposa trabalhando tanto para compensar minha perda de clientes. Quando soube do que ela estava fazendo, senti uma mistura de gratidão e culpa que quase me fez desistir de tudo. Mas Marta foi firme. "Elias, se estamos lutando pela verdade, Deus vai nos sustentar. Pode não ser do jeito que esperávamos, mas Ele não vai nos abandonar." Valdemar continuava me orientando sobre como documentar as irregularidades de forma técnica e irrefutável. Ele havia conseguido acesso a alguns registros públicos que confirmavam nossas suspeitas sobre as propriedades em nomes de terceiros. As escrituras que você viu no cofre correspondem a imóveis que foram comprados em datas muito próximas a campanhas financeiras específicas da igreja. As coincidências são estatisticamente impossíveis, Elias. Isso não é acaso. Também descobrimos que algumas das pessoas cujos nomes apareciam nas escrituras eram parentes distantes do pastor ou pessoas muito próximas a ele. Era um esquema elaborado de sonegação e lavagem de dinheiro, usando a igreja como fachada. As evidências estavam se acumulando de forma irrefutável, mas eu sabia que ainda precisava de algo mais concreto para que as acusações fossem levadas a sério pelas autoridades competentes. Foi numa quinta-feira à noite que o telefone tocou em casa. Era quase meia-noite, e ligações nesse horário nunca traziam boas notícias.
Marta atendeu e passou o fone para mim com expressão preocupada. Do outro lado da linha, a voz de Irene estava quase irreconhecível, entre soluços e sussurros desesperados. Irmão Elias, não aguento mais guardar isso sozinha. Preciso contar toda a verdade para o Senhor. Posso ir na casa de vocês amanhã à tarde? Por favor, não deixe que mais ninguém saiba. Minha vida e a dos meus filhos podem estar em perigo. Desliguei o telefone sabendo que estava prestes a ouvir a confirmação de tudo o que vinha suspeitando, mas também sabendo que, a partir daquele momento, não haveria mais volta. O que Irene tinha para contar provavelmente seria a chave que abriria definitivamente todo aquele esquema de corrupção e abuso. Naquela última noite antes da confissão de Irene, mal consegui fechar os olhos. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha definitiva na minha luta pela verdade, e que as consequências seriam ainda mais graves do que tudo o que já havia enfrentado até ali. Irene chegou na nossa casa na sexta-feira à tarde com o rosto inchado de tanto chorar. Usava um lenço na cabeça e óculos escuros, como se quisesse se esconder do mundo inteiro. Quando Marta abriu a porta, ela praticamente desabou nos braços da minha esposa. Sentamos na sala de estar, longe das janelas, com as cortinas fechadas. Irene tremia tanto que mal conseguia segurar a xícara de café que Marta havia preparado. Era uma mulher bonita, sempre bem cuidada, mas naquele dia parecia ter envelhecido 10 anos. Irmão Elias, irmã Marta, vocês foram as únicas pessoas em quem consegui confiar. Não aguento mais carregar esse peso sozinha. Se eu não contar agora, acho que vou enlouquecer. Entre soluços, ela começou a relatar uma história que me fez sentir náuseas. O pastor Jonas havia começado a se aproximar dela há quase 2 anos, sempre usando sua posição espiritual como justificativa. Dizia que Deus havia mostrado para ele que ela tinha um chamado especial, que precisava ser desenvolvido através de orientação pastoral individual. Os encontros começaram inocentemente, sempre no escritório da igreja, com a porta aberta. Ele falava sobre dons espirituais, sobre como ela era diferente das outras mulheres da congregação, sobre planos que Deus tinha especificamente para ela. Gradualmente, os elogios se tornaram mais íntimos, os toques mais demorados. Ele me dizia que eu era sua ovelha preferida, que tinha uma unção especial que as outras não tinham. Quando comecei a me sentir desconfortável, ele dizia que era o inimigo tentando me fazer rejeitar uma bênção de Deus. A manipulação havia sido gradual e sistemática. Jonas usava versículos bíblicos para justificar a proximidade. Falava sobre relacionamentos especiais entre pastores e ovelhas escolhidas no Antigo Testamento. Quando ela tentava resistir ou questionar, ele se tornava frio e ameaçador. Certa vez, quando tentei faltar a um encontro, ele pregou no domingo sobre mulheres rebeldes que rejeitam a autoridade espiritual e trazem maldição sobre suas famílias. Eu sabia que era para mim. Fiquei apavorada de que algo ruim acontecesse com meus filhos. O relacionamento impróprio havia se desenvolvido ao longo de meses, sempre cercado de culpa, medo e manipulação psicológica. Jonas alternava entre momentos de carinho excessivo e ameaças veladas. Dizia que se ela contasse para alguém, ninguém acreditaria nela e que ele usaria sua influência para destruir sua reputação na cidade. Meus filhos são tudo para mim, irmão Elias. Ele sabia disso e usava contra mim. Dizia que se eu não fosse obediente à cobertura pastoral, meus meninos poderiam sofrer acidentes, que a proteção de Deus seria retirada da minha casa. Irene chorava tanto que às vezes tinha que parar de falar para respirar. Marta a abraçava, sussurrando palavras de conforto, garantindo que ela não tinha culpa do que aconteceu. Eu sentia uma mistura de compaixão por ela e raiva pelo homem que havia abusado de sua confiança e vulnerabilidade. Quando ela terminou o relato, fiquei alguns minutos em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Era pior do que minhas suspeitas mais terríveis. Não se tratava apenas de desvio de dinheiro, mas de manipulação psicológica e abuso de autoridade espiritual. Irene, você foi muito corajosa em nos contar isso, mas preciso perguntar. Você estaria disposta a repetir esse testemunho para as autoridades da denominação? Sei que é assustador, mas pode ser a única forma de impedir que outras pessoas passem pelo mesmo que você passou. Ela levantou o rosto, enxugou as lágrimas e me encarou com determinação que não esperava ver. Se vocês me garantirem proteção para meus filhos,
Se me prometeram que não vou ficar sozinha nessa luta, eu falo. Não posso deixar que ele continue fazendo isso com outras mulheres, outras meninas como a Rebeca. Combinamos que ela daria testemunho formal, mas apenas com garantias de segurança para sua família. Também decidimos que Valdemar organizaria toda a documentação de forma técnica e irrefutável, para que não houvesse como questionar nossas acusações. Na segunda-feira seguinte, voltei ao escritório do Valdemar com Irene e toda a documentação que havíamos coletado. Ele havia preparado um dossiê completo, cruzando datas, valores, testemunhos e evidências físicas de forma metodológica. Elias, com o testemunho da Irene e essas evidências financeiras, temos um caso sólido. Mas preciso avisar. Isso vai gerar um terremoto. Esse homem não vai aceitar as acusações passivamente. Liguei novamente para a sede regional e marquei uma reunião urgente com o presbítero Antônio. Desta vez, deixei claro que tinha evidências concretas e testemunhas dispostas a falar publicamente. A reunião aconteceu numa quarta-feira pela manhã. Chegamos à sede regional, eu, Valdemar e Irene, todos carregados de documentos e determinação. Antônio nos recebeu com expressão grave, mas percebi que desta vez ele estava genuinamente preocupado. Quando Valdemar apresentou as planilhas com os cálculos dos desvios, quando mostrou as coincidências entre campanhas financeiras e aquisições pessoais, quando explicou o esquema das propriedades em nomes de terceiros, vi o rosto do presbítero empalidecer. Quando Irene deu seu testemunho, detalhando a manipulação emocional e o abuso de autoridade, Antônio ficou visivelmente abalado. Era impossível ignorar ou minimizar evidências tão claras e detalhadas. Irmão Elias, vocês reuniram informações muito graves. Isso não pode mais ser tratado como assunto local. Vou convocar uma assembleia extraordinária com presença da liderança regional. Mas exijo sigilo absoluto até a data que marcarmos. Saímos dali com a promessa de que finalmente haveria uma investigação séria e formal. A assembleia foi marcada para a sexta-feira da semana seguinte, com presença de presbíteros regionais e um contador oficial da denominação. Mas Jonas não esperou a assembleia para reagir. No culto de domingo seguinte, subiu ao púlpito com uma energia agressiva que nunca havia demonstrado antes. Sua pregação foi um ataque velado, mas claro a todos que estavam atentos. Irmãos, há um espírito de divisão tentando contaminar nossa congregação. Há um obreiro no meio de nós com o coração dividido, que está sendo usado pelo acusador dos irmãos para semear discórdia no rebanho. Ele falou sobre Judas Iscariotes, sobre a traição disfarçada de zelo espiritual. Citou versículos sobre falsos acusadores e pessoas que espalham boatos maliciosos. Convocou um jejum coletivo de 3 dias para a purificação do arraial de impurezas. A congregação estava visivelmente tensa. Alguns me lançavam olhares acusadores, outros pareciam confusos sobre o que estava acontecendo. A cidade inteira virou um barril de pólvora prestes a explodir. Após o culto, Rebeca veio correndo até nós, desesperada e em pânico. A pregação havia atingido ela em cheio, fazendo com que se sentisse culpada por ter atacado um homem de Deus. Irmã Marta, acho que cometi um erro terrível. E se eu estiver sendo usada pelo diabo para destruir o pastor? E se tudo isso é tentação e eu vou ser castigada por Deus? Marta abraçou a menina como se fosse sua própria filha, sussurrando palavras de tranquilização e força. Rebeca, minha filha, você não fez nada errado. Adultos têm responsabilidade de proteger jovens, não de se aproveitar deles. Deus não castiga vítimas, ele protege e defende os oprimidos. Mas a pressão sobre Rebeca era enorme. Ela cogitou abandonar a igreja definitivamente, se esconder da situação toda. Foi preciso muito carinho e muitas conversas para convencê-la a manter a coragem até a assembleia. José Amaro, meu antigo companheiro de ministério, passou a me evitar completamente. Quando nos cruzávamos na rua ou na igreja, desviava o olhar e apressava o passo. Era óbvio que estava sendo pressionado pela liderança local para se afastar completamente de mim. Uma tarde, ele me encontrou no estacionamento da igreja e disse com voz embargada: Elias, eles disseram que se eu continuar falando com você, vou perder minha posição como diácono. Tenho família para sustentar, não posso me dar ao luxo de fazer inimigos. A traição de José doeu mais do que todos os ataques dos inimigos declarados. Era um homem que considerava irmão, que havia compartilhado comigo anos de ministério e amizade sincera. Nos dias que antecederam a assembleia,
A tensão na cidade era quase palpável. Grupos se formavam nos comércios, nas praças, nas casas, discutindo os rumores sobre o que estava acontecendo na igreja. Alguns defendiam o pastor incondicionalmente, outros começavam a questionar coisas que sempre aceitaram sem pensar. Valdemar finalizou toda a documentação técnica, organizando evidências de forma irrefutável. Tínhamos planilhas, fotografias de documentos públicos, cronologias detalhadas e testemunhos consistentes. Elias, vocês fizeram um trabalho impressionante de investigação. Mas prepare-se. Na Assembleia, vocês vão enfrentar a fúria de quem tem muito a perder. Esse homem vai lutar com todas as armas que tem. Na véspera da Assembleia, Antônio me ligou com um pedido específico. Disse que precisava de uma evidência final, uma prova documental que eliminasse qualquer dúvida sobre desvio de finalidade dos recursos. Valdemar havia identificado alguns documentos específicos no cofre que seriam cruciais para comprovar tecnicamente os desvios. Recibos com datas exatas, valores precisos e identificação clara da origem dos recursos. Era uma tarefa arriscada, mas necessária. Teria que voltar ao escritório pastoral uma última vez, abrir o cofre novamente e fotografar os documentos que Valdemar havia identificado como essenciais para o caso. Naquela noite, antes de dormir, orei intensamente pedindo proteção e sabedoria. Sabia que estava prestes a dar o passo final numa jornada que havia começado com uma simples infiltração no teto, mas que se transformara na maior batalha espiritual da minha vida. Na manhã seguinte, entraria novamente naquele escritório, abriria pela última vez aquele cofre que havia mudado tudo, e obteria as evidências finais que determinariam o destino de muitas pessoas, incluindo o meu próprio. Acordei na manhã da Assembleia com uma estranha serenidade. Após semanas de insônia e angústia, senti pela primeira vez uma paz que não conseguia explicar. Era como se Deus estivesse me dizendo que havia chegado a hora, que não havia mais volta possível, e que Ele estaria comigo independente das consequências. Cheguei à igreja antes das 6 da manhã, usando como desculpa que precisava terminar um último concerto no escritório pastoral, antes da reunião importante que aconteceria à tarde. O templo estava completamente vazio, apenas o silêncio da madrugada e eu. Entrei no escritório com a câmera fotográfica simples que Valdemar havia me emprestado. Era um modelo básico, mas suficiente para documentar os papéis que ele havia identificado como cruciais para comprovar o desvio de finalidade dos recursos. Arrastei a estante pesada pela última vez. Retirei os parafusos do painel com mãos que, surpreendentemente, não tremiam mais. Quando digitei a combinação e abri o cofre, tive a impressão de que estava encerrando um ciclo que havia começado meses atrás. Os documentos estavam todos ali, exatamente como eu havia visto da primeira vez. Mas agora eu sabia exatamente o que procurar. Fotografei os recibos específicos que Valdemar havia solicitado. Comprovantes de despesas pessoais com anotações manuscritas identificando a origem como campanha de missões ou ofertas especiais para evangelização. Havia um recibo de dezembro de 1992, de uma loja de joias caras, com anotação presente de Natal, oferta missionária. Outro de janeiro, de um restaurante fino da capital, identificado como reunião ministerial, recursos de evangelização. Cada papel era uma prova irrefutável de que dinheiro destinado à obra de Deus estava sendo usado para luxo pessoal. Quando terminei as fotografias e fechei o cofre, notei algo que me fez o coração disparar. As marcas dos parafusos no painel estavam diferentes, mais gastas, como se alguém tivesse mexido ali recentemente. Havia riscos novos na madeira, sinais de que o cofre havia sido aberto outras vezes além das minhas visitas. Jonas sabia que eu sabia. Provavelmente havia percebido sinais da minha presença no escritório e vinha verificando o cofre regularmente. A descoberta me deu uma urgência renovada. Se ele suspeitava que eu havia violado seu esconderijo, podia estar planejando algum tipo de retaliação. Recoloquei tudo no lugar com cuidado especial, garantindo que os parafusos ficassem exatamente na mesma posição de antes. Guardei a câmera no bolso interno do paletó e saí do escritório trancando a porta atrás de mim. No corredor, fiz uma oração silenciosa de gratidão. Sentia que havia cumprido minha parte na busca pela verdade. O resto estava nas mãos de Deus e dos homens íntegros que julgariam as evidências naquela tarde. Voltei para casa para me preparar para a assembleia. Marta já estava acordada.
preparando um café reforçado para nós dois. Ela me olhou nos olhos e percebeu que algo havia mudado em mim. Conseguiu o que precisava? Perguntou, embora já soubesse a resposta pelo meu semblante. Sim, consegui. Agora é entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que a justiça será feita. Ela me abraçou forte e ficamos alguns minutos assim, em silêncio, absorvendo a dimensão do que estava prestes a acontecer. Depois de meses de luta solitária e incompreensão, finalmente chegara o momento da verdade. Daniel não estava em casa. Havia saído na noite anterior, revoltado demais com toda a situação familiar para participar da assembleia. Raquel, nossa caçula, ficaria na casa da vizinha. Era melhor protegê-la de uma exposição que podia ser traumática para uma adolescente. Por volta das 2 da tarde, começamos a nos dirigir para a igreja. Marta estava elegante, mas simples, com seu vestido azul marinho e os cabelos presos no coque de sempre. Eu usava meu terno cinza, o mesmo que vestia nos domingos especiais. No caminho, passamos pela casa da Irene. Ela estava esperando na janela e acenou discretamente. Havia decidido ir separada para não chamar atenção desnecessária sobre sua participação no caso. Rebeca também iria conosco, mas entraria pelos fundos da igreja com Marta, sentando-se discretamente no banco de trás. Quando chegamos ao templo, percebi que havia mais gente do que o normal para uma assembleia administrativa. Membros de outras igrejas da região estavam presentes. Alguns líderes que eu reconhecia da sede regional, e até pessoas que não faziam parte da denominação, mas haviam sido atraídas pelos rumores que circulavam pela cidade. Marta, Rebeca e Irene se sentaram juntas no último banco, como havíamos combinado. Elas estariam ali para me dar apoio moral, mas sem chamar atenção para si mesmas. Era importante que o foco permanecesse nas evidências, não nas pessoas. Valdemar chegou poucos minutos depois, carregando uma pasta de couro preta bem organizada. Dentro dela estavam todas as análises técnicas que havia preparado, planilhas comparativas, cálculos de valores desviados, cronologias detalhadas e cruzamento de dados com registros públicos. Ele se sentou ao meu lado e sussurrou: Elias, está tudo aqui. Se eles forem honestos na análise das evidências, não há como negar o que aconteceu. Mas lembre-se, apresente apenas os fatos, sem emoção, sem acusações pessoais. Deixe que os números falem por si só. O presbítero Antônio chegou acompanhado de 2 outros líderes regionais que eu não conhecia pessoalmente. Um deles era o contador oficial da denominação, um homem sério de óculos grossos que carregava sua própria pasta de documentos. Às 3 horas em ponto, o pastor Jonas fez sua entrada. Mesmo sabendo tudo o que sabia sobre ele, ainda me impressionei com sua presença imponente. Estava elegantemente vestido, com terno azul marinho impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, postura ereta e confiante. Ele cumprimentou os líderes regionais com cordialidade, sorriu para alguns membros da congregação e se comportou exatamente como sempre fizera, com a autoridade natural de quem não tem nada a esconder. Por um momento, uma sombra de dúvida atravessou minha mente. Será que eu estava mesmo certo? Será que um homem podia ser tão convincente mantendo tamanha farsa? Mas então me lembrei dos olhos desesperados de Rebeca, do choro inconsolável de Irene, dos maços de dinheiro no cofre escondido, dos recibos que provavam desvio de finalidade. A verdade não mudava por causa da capacidade de representação de quem mentiu. Antônio abriu a assembleia com oração e explicou que estavam ali para analisar questões administrativas importantes que haviam sido trazidas ao conhecimento da liderança regional. Disse que seria uma reunião séria, conduzida com amor cristão, mas também com compromisso absoluto com a verdade e a transparência. Jonas permanecia sentado na primeira fileira, aparentemente tranquilo, às vezes fazendo anotações num caderno pequeno. Ocasionalmente lançava olhares na minha direção, mas não consegui decifrar se eram de curiosidade, desprezo ou ameaça. Quando Antônio me chamou para apresentar as denúncias, levantei com as pernas ligeiramente trêmulas, mas com a convicção inabalável de que estava fazendo a coisa certa. Carreguei comigo a pasta do Valdemar e a fé de que Deus honraria quem busca a verdade, independente do preço pessoal que isso custaria. Era o momento que definiria não apenas o destino do pastor Jonas, mas também o meu próprio futuro na igreja que eu amava
e servira fielmente por tantos anos. Olhei uma última vez para Marta, que me encorajou com um aceno discreto da cabeça, e me dirigi para a frente do templo, onde a verdade finalmente seria exposta sob a luz do sol. O templo estava completamente lotado. As luzes fluorescentes do teto criavam uma atmosfera quase judicial, muito diferente da penumbra acolhedora dos cultos normais. O silêncio era pesado, carregado de expectativa e tensão. Presbítero Antônio se posicionou atrás do púlpito e tentou conduzir a assembleia com a diplomacia denominacional de sempre, mas percebi nervosismo em sua voz. Ele sabia que não conseguiria mais minimizar ou adiar o que estava prestes a ser revelado. Irmãos, estamos aqui para analisar questões administrativas sérias que foram trazidas ao conhecimento da liderança regional. Peço que mantenham o decoro cristão e permitam que cada pessoa se manifeste sem interrupções. Quando ele me chamou, levantei e caminhei até a frente com a pasta do Valdemar na mão. Olhei rapidamente para o fundo do salão, onde Marta me deu um aceno encorajador. Rebeca estava ao lado dela, visivelmente tensa, mas firme em sua decisão de estar presente. Comecei minha exposição com voz clara, mas sem agressividade. Havia ensaiado mentalmente várias vezes como apresentaria os fatos de forma objetiva, sem permitir que a emoção prejudicasse a credibilidade das evidências. Irmãos, descobri por acaso irregularidades financeiras em nossa igreja local. Vou apresentar uma cronologia detalhada dos fatos, baseada em documentos e informações verificáveis. Relatei como havia encontrado o cofre durante o reparo da infiltração, como havia descoberto a combinação e o que encontrei lá dentro. Mencionei os envelopes com dinheiro não declarado, os recibos de despesas pessoais mascaradas como recursos de missões, as escrituras de propriedades em nomes de terceiros. Durante todo o meu relato, mantive tom respeitoso, sempre me referindo ao pastor Jonas como o líder pastoral ou a liderança local, evitando ataques pessoais. Apresentei datas específicas, valores exatos que conseguira memorizar, e padrões claros entre arrecadações especiais e aquisições suspeitas. Vi alguns membros da congregação cochichando entre si, outros balançando a cabeça em descrença. O pastor Jonas permanecia impassível na primeira fileira, ocasionalmente fazendo anotações, mas sem demonstrar qualquer reação emocional óbvia. Quando terminei minha exposição inicial, Antônio chamou Valdemar como perito técnico. Meu amigo se dirigiu à frente carregando suas planilhas e se posicionou de forma que todos pudessem vê-lo claramente. Com sua experiência de contador, Valdemar explicou de forma didática como os números não fechavam. Mostrou comparações entre dízimos declarados oficialmente e as quantias que havia calculado baseado nos envelopes do cofre. As discrepâncias eram enormes e inegáveis. Vejam estas planilhas, irmãos. Se somarmos as ofertas registradas oficialmente nos últimos 2 anos e compararmos com as aquisições pessoais documentadas, encontramos uma diferença de mais de R$50 mil. Esse dinheiro saiu de algum lugar, e as evidências apontam para desvio de finalidade de recursos destinados à obra missionária. O contador oficial da denominação, que havia permanecido em silêncio até então, pediu para examinar os documentos que Valdemar havia preparado. Após alguns minutos de análise, confirmou publicamente que as inconsistências eram reais e graves. Estes cálculos estão corretos. As evidências apresentadas indicam irregularidades financeiras que necessitam investigação completa e imediata. Quando chegou a hora dos testemunhos pessoais, senti o clima no salão ficar ainda mais tenso. Irene se levantou do banco onde estava sentada e caminhou até a frente com passos firmes, embora seu rosto estivesse molhado de lágrimas. Protegi deliberadamente a assembleia do voyeurismo. Não exibi as fotografias comprometedoras que havia visto no cofre, nem permiti que detalhes íntimos fossem expostos publicamente. Era importante manter o foco na justiça, não na curiosidade mórbida. Irene, com voz embargada mas corajosa, confirmou o abuso de autoridade pastoral e a manipulação espiritual que havia sofrido. Ela não entrou em detalhes escabrosos, mas foi clara sobre como sua confiança havia sido traída e sua vulnerabilidade explorada. Durante anos confiei na orientação pastoral, acreditando que estava sendo abençoada com atenção espiritual especial.
Hoje percebo que fui manipulada e que minha fé foi usada contra mim. Não posso permitir que isso continue acontecendo com outras pessoas. O testemunho de Rebeca não foi dado publicamente, por ela ser menor de idade. Mas Antônio confirmou que havia registrado formalmente seu relato, com todas as proteções legais necessárias. Quando terminaram as exposições, chegou o momento que todos estavam esperando: a defesa do pastor Jonas. Ele se levantou lentamente, ajustou o terno e caminhou até o púlpito com a autoridade de sempre. Sua voz ecoou pelo templo com a mesma força de seus sermões dominicais, mas agora carregada de indignação e revolta. Irmãos, estou sendo vítima de uma perseguição orquestrada pelo acusador dos irmãos. Este obreiro foi usado como ferramenta para tentar destruir um ministério que Deus edificou ao longo de décadas. Ele negou categoricamente todas as acusações, afirmando que os documentos estavam sendo interpretados fora de contexto, que havia explicações legítimas para tudo, que se tratava de uma campanha de difamação baseada em inveja e espírito de rebelião. Vocês conhecem meu caráter, conhecem meu ministério. Vão acreditar em suspeitas levantadas por quem violou a privacidade pastoral e mexeu em documentos confidenciais sem autorização. Por alguns minutos, sua defesa pareceu convincente. Era um orador habilidoso, sabia usar a emoção e a autoridade para influenciar pessoas. Vi alguns membros da congregação balançando a cabeça em concordância com suas palavras. Mas então Valdemar pediu a palavra novamente e apresentou cálculos ainda mais específicos, cruzando datas das fotografias que eu havia tirado naquela manhã com campanhas financeiras específicas. Os números eram irrefutáveis. Havia correlação matemática perfeita entre arrecadações especiais e despesas pessoais. Neste momento, 2 diáconos que estavam presentes, Ademir e Sebastião, pediram para falar. Eles confirmaram que haviam transportado envelopes lacrados, a pedido do pastor em várias ocasiões, sem saber o conteúdo, sempre após campanhas financeiras importantes. O pastor dizia que eram documentos sigilosos para a sede regional. Pediu que levássemos discretamente até o banco. Nunca questionamos porque confiávamos na liderança. Foi nesse momento que o clima no salão mudou definitivamente. O silêncio se tornou sepulcral. Mesmo os defensores mais fervorosos do pastor ficaram sem argumentos diante de evidências tão concretas, vindas de pessoas respeitadas da própria igreja. Jonas tentou mais algumas explicações, mas suas palavras já não tinham o mesmo poder de convencimento. Era como se a máscara tivesse finalmente caído e todos pudessem ver a verdade que estava escondida há tanto tempo. O presbítero Antônio, visivelmente constrangido e sem saída diante das evidências apresentadas, consultou rapidamente os outros líderes regionais presentes. A deliberação foi breve e unânime. Diante das evidências apresentadas e dos testemunhos ouvidos, declaro o afastamento imediato do pastor Jonas Macedo de todas as funções ministeriais nesta congregação. Também anuncio a abertura de processo disciplinar formal na denominação e o acionamento das autoridades competentes para a investigação das irregularidades financeiras. A reação da Assembleia foi explosiva e dividida. Alguns aplaudiram, outros choraram, muitos protestaram. Vi famílias inteiras se levantando e saindo indignadas, enquanto outras permaneceram para apoiar as decisões tomadas. José Amaro, que havia entrado discretamente no início da Assembleia, desapareceu antes mesmo do final. Seu constrangimento era óbvio, e percebi que ele carregaria para sempre o peso de ter se omitido quando poderia ter apoiado a verdade. Marta veio até mim assim que a Assembleia foi oficialmente encerrada. Seu abraço foi o alívio que eu precisava após meses de luta e tensão. Rebeca também se aproximou, ainda tremendo, mas com um alívio visível nos olhos. Valdemar foi cumprimentado por várias pessoas, que reconheceram sua contribuição técnica fundamental para esclarecer a verdade. Ele havia se tornado uma figura respeitada em toda aquela resolução. Mas nem tudo foi alívio e vitória. Do lado de fora da igreja, enquanto caminhávamos para o carro, Jonas me interceptou no estacionamento. Sua máscara de cordialidade havia desaparecido completamente. O olhar que me dirigiu era de puro ódio. Você não sabe o que fez, Elias. Destruiu uma obra que levou décadas para ser construída.
Espero que consiga dormir em paz com isso na consciência. Não respondi. Apenas o encarei com a serenidade de quem sabia ter feito a coisa certa, independente do preço pessoal que isso custaria. Naquela noite, quando cheguei na marcenaria para buscar algumas ferramentas, encontrei pichações nas paredes. Traidor e destruidor, escritos em tinta vermelha. Era o preço que começaria a pagar pela coragem de ter exposto a verdade. Mas olhando para aquelas palavras ofensivas, senti apenas pena de quem as havia escrito. Porque sabia que a verdade liberta, mesmo quando dói, e que havia protegido pessoas inocentes de continuarem sendo prejudicadas. A batalha havia terminado, mas as consequências estavam apenas começando. Os dias que se seguiram à Assembleia foram os mais difíceis de toda a minha vida. A cidade inteira fervia em divisão. Nas ruas, nos comércios, nas praças, só se falava sobre o que havia acontecido na igreja. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio da comunidade, deixando estilhaços por toda parte. Alguns defendiam o pastor Jonas com unhas e dentes, mesmo diante das evidências apresentadas. Diziam que ele havia sido vítima de uma conspiração, que os documentos eram falsos, que eu tinha inventado tudo por inveja ou ambição pessoal. Outros, porém, começaram a se manifestar, contando histórias que nunca haviam tido coragem de revelar antes. Na segunda-feira seguinte à Assembleia, quando cheguei à marcenaria, encontrei um cenário devastador. Alguém havia quebrado as duas janelas da frente com pedras, vidros espalhados pelo chão, cacos cortantes misturados com serragem. Nas paredes externas, novas pichações além das que já havia visto. Mentiroso, invejoso, sai da cidade. Marta chegou logo depois de mim, trazendo vassoura, pá e panos. Sem dizer uma palavra, começamos a limpar os destroços juntos. Trabalhamos em silêncio por mais de 1 hora, ela varrendo os vidros, eu tentando arrancar as pichações com solvente. Foi durante essa limpeza que me cortei. Um caco maior havia se escondido debaixo de uma bancada, e quando fui removê-lo, escorregou e abriu um talho profundo na palma da minha mão. O sangue começou a escorrer, manchando a serragem no chão. Marta rapidamente pegou um pano limpo e fez um curativo provisório. Mas o corte era mais sério do que pareceu inicialmente. Enquanto ela estancava o sangramento, ouvi passos na entrada da marcenaria. Era Daniel. Nosso filho havia voltado depois de passar a noite inteira desaparecido, nos deixando desesperados de preocupação. Ele parou na porta, olhando para o vidro quebrado, as pichações, e finalmente para minha mão ensanguentada. O que vi no rosto dele naquele momento partiu meu coração. Era um misto de raiva, vergonha, culpa e, por baixo de tudo isso, amor filial que ele tentava esconder. Aos 17 anos, Daniel estava lidando com emoções que muitos adultos não conseguem processar adequadamente. Ele se aproximou devagar, pegou outro pano e ajudou Marta a fazer um curativo melhor na minha mão. Trabalhamos os três em silêncio absoluto por alguns minutos. Então, sem aviso, Daniel desabou em choro. Não foram lágrimas discretas de adolescente constrangido. Foi um choro profundo, desesperado, de quem havia guardado tudo por tempo demais. Ele se jogou nos meus braços como não fazia desde criança, soluçando contra meu peito. Pai, eu senti tanta raiva do Senhor, tanta vergonha. Queria que o Senhor parasse, que esquecesse tudo e deixasse nossa vida voltar ao normal. Mas olhando essa mão cortada, esses vidros, eu entendo que o Senhor fez o que tinha que fazer. Abracei meu filho com força, tentando passar para ele toda a segurança e amor que um pai pode dar. Não disse palavras grandiosas sobre coragem ou justiça. Apenas segurei ele, deixando que entendesse por si só que algumas batalhas valem a pena, mesmo quando custam caro. Marta se juntou ao abraço e ficamos ali os três no meio da marcenaria vandalizada, chorando e se reconciliando sem precisar de muitas palavras. Era uma promessa tácita. Íamos enfrentar juntos o que viesse pela frente. Enquanto isso, a liderança regional tomou controle total da igreja local. Substituíram toda a diretoria, colocaram um pastor interino e iniciaram auditoria completa de todos os livros contábeis. O templo foi praticamente esvaziado nos primeiros domingos. Apenas algumas famílias fiéis continuaram congregando. Jonas reuniu seus pertences pessoais numa manhã de quarta-feira e deixou a cidade discretamente. Soube depois que ele se mudara para outro estado, tentando recomeçar longe dos escândalos. Mas os problemas legais o seguiram.
Advogados chegaram solicitando acesso a documentos para processos civis. Algumas das mulheres envolvidas nos relacionamentos impróprios decidiram buscar reparação judicial. Valdemar foi convocado várias vezes para prestar esclarecimentos técnicos sobre os cálculos que havia elaborado. O poder público também entrou na história. A Receita Federal iniciou investigação fiscal oficial, baseada nas denúncias formais que a denominação apresentou e nos cálculos detalhados que Valdemar havia preparado. Várias propriedades ligadas ao esquema foram bloqueadas judicialmente. Rebeca recebeu apoio especial de uma missionária visitante que a sede regional enviou especificamente para cuidar das vítimas dos abusos. Era uma mulher mais velha, experiente em aconselhamento, que ajudou a menina a processar o trauma sem abandonar a fé. A missionária conversou comigo numa tarde e disse algo que jamais esqueci. Irmão Elias, essa menina vai superar isso porque encontrou adultos que acreditaram nela e tiveram coragem de protegê-la. Você salvou não apenas ela, mas provavelmente outras que nem sabemos que existem. Rebeca decidiu continuar na fé, mas longe daquela congregação específica. A família dela se mudou para outra denominação em cidade vizinha, onde ela pôde reconstruir sua espiritualidade sem os traumas associados àquele lugar. Irene pagou o preço mais alto de todos nós. Quando tudo veio à tona publicamente, seu marido não conseguiu lidar com a situação. O casamento terminou em separação dolorosa, com brigas sobre a guarda dos filhos e divisão dos bens. Mas Irene também encontrou apoio inesperado. Um grupo de irmãs mais maduras, mulheres que haviam passado por situações difíceis na vida, a acolheram junto com os filhos. Elas formaram uma rede de proteção que ajudou Irene a se reerguer financeira e emocionalmente. José Amaro se tornou um fantasma na cidade. Evitava qualquer contato comigo, desviava o caminho quando me via na rua. Chegava atrasado aos lugares para não correr o risco de me encontrar. O peso da culpa por não ter me apoiado quando precisei estava consumindo ele por dentro. Soube depois que José desenvolveu problemas de insônia e depressão. A esposa dele veio conversar com Marta algumas vezes, preocupada com o estado emocional do marido. Era triste ver um homem bom destruído pelo peso de uma omissão. Minha situação financeira continuou precária por meses. Poucos clientes voltaram. E quando voltaram, era com desconfiança e preços reduzidos. Tive que aceitar trabalhos menores, consertos simples, apenas para manter alguma renda entrando em casa. Marta ampliou o negócio dos doces caseiros e passou a fornecer para festas infantis e eventos da cidade. Sua reputação de mulher honesta e trabalhadora ajudou a família a não passar necessidade, mesmo com minha renda reduzida. Valdemar se tornou uma figura respeitada não apenas na nossa denominação, mas em toda a região. Outras igrejas começaram a procurá-lo para auditorias voluntárias em suas contabilidades. Ele dizia que nossa experiência o havia ensinado a importância da transparência nas instituições religiosas. 3 meses após a Assembleia, uma intimação judicial chegou formalmente à igreja. O Ministério Público havia aberto investigação criminal sobre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal nas propriedades ligadas ao esquema que havíamos descoberto. Foi Valdemar quem me trouxe a notícia. Chegou na marcenaria numa manhã com expressão séria, carregando documentos oficiais. Elias, o que vocês começaram aqui vai ter repercussões muito maiores do que imaginávamos. Descobriram que o esquema se estendia para outras igrejas da região. Jonas não estava trabalhando sozinho. As investigações revelaram uma rede de corrupção que envolvia vários líderes religiosos e empresários locais. O cofre que eu havia encontrado por acaso era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Fui chamado várias vezes para depor como testemunha. Sempre ia acompanhado de Valdemar, que me orientava sobre os aspectos técnicos das perguntas. Era desgastante reviver toda aquela história repetidas vezes, mas necessário para que a justiça fosse feita. Durante todo esse processo, houve momentos em que me perguntei se havia valido a pena. Ver minha família sofrendo, meus filhos sendo humilhados na escola, minha esposa trabalhando dobrado para compensar minha perda de renda, às vezes me fazia questionar se não deveria ter ficado calado. Mas então lembrava dos olhos de Rebeca quando ela encontrou coragem para falar, do alívio de Irene quando finalmente se libertou do segredo que a estava matando por dentro, das outras vítimas que apareceram depois que nossa denúncia abriu caminho para elas.
Uma tarde, estava organizando ferramentas na marcenaria quando uma mulher desconhecida apareceu na porta. Era jovem, talvez uns 25 anos, e carregava uma criança pequena no colo. "O senhor é o irmão Elias?" Ela perguntou com voz tímida. Confirmei que sim, e ela entrou, olhando ao redor com curiosidade. Eu queria agradecer ao senhor pessoalmente. Quando soube que alguém havia tido coragem de denunciar o pastor Jonas, encontrei forças para falar sobre o que ele fez comigo há alguns anos, quando eu era adolescente na igreja. Ela não entrou em detalhes, mas disse que seu testemunho havia ajudado a fortalecer o processo judicial. Disse também que outras mulheres estavam fazendo a mesma coisa, encontrando coragem para falar porque alguém havia aberto o caminho. Quando ela saiu, senti uma paz profunda no coração. Era a confirmação de que nossa luta não havia sido em vão, que a verdade realmente liberta, mesmo quando o preço inicial é alto. Naquela noite, Marta e eu conversamos longamente sobre tudo o que havia acontecido. Estávamos sentados no quintal de casa, olhando as estrelas, Raquel já dormindo, Daniel estudando no quarto. "Elias, não me arrependo de nada do que passamos. Foi doloroso, foi difícil, mas foi certo. E olha quantas pessoas foram protegidas porque você teve coragem de falar." Segurei a mão dela, ainda marcada pelos calos do trabalho extra que havia assumido, e agradeci a Deus por ter uma esposa que entendeu que algumas batalhas valem mais que o conforto pessoal. As cinzas da nossa vida anterior estavam se transformando em solo fértil para uma nova fase. Uma fase onde sabíamos que a fé verdadeira não está nos homens que lideram, mas em Deus que vê tudo e faz justiça no tempo certo. A maior colheita não foram os processos ganhos ou a punição dos culpados. Foi saber que havíamos protegido inocentes e que nossa integridade permaneceu intacta, mesmo quando tudo ao redor desabou. Os meses que se seguiram trouxeram o desfecho de toda aquela batalha que havia consumido nossas vidas. O processo disciplinar na denominação foi rápido e definitivo. Jonas foi descredenciado permanentemente do ministério, perdendo todos os direitos e privilégios pastorais. Nunca mais poderia exercer liderança espiritual dentro da nossa organização religiosa. As investigações fiscais confirmaram tudo o que Valdemar havia calculado. Desvio de finalidade, sonegação, uso de laranjas para ocultar patrimônio. O Ministério Público conseguiu bloquear judicialmente grande parte dos bens adquiridos irregularmente. Propriedades, veículos, contas bancárias, tudo foi confiscado para a reparação dos danos causados. Jonas tentou recomeçar em outro estado, mas sua reputação o precedeu. Algumas denominações menores chegaram a acolhê-lo inicialmente, mas quando descobriam seu histórico, o afastavam. Gradualmente, ele caiu no ostracismo religioso, sustentando-se com trabalhos seculares e tentando reconstruir uma vida longe dos púlpitos. Nossa igreja local ficou bem menor após todo o escândalo. Muitas famílias se mudaram para outras congregações. Algumas abandonaram a fé completamente, mas aquelas que ficaram estavam determinadas a reconstruir sobre bases sólidas. Cultos simples, prestação de contas totalmente transparente, liderança colegiada em vez de concentrada numa só pessoa. Valdemar foi convidado oficialmente para ser o contador da congregação. Ele aceitou, mas estabeleceu regras rígidas. Livros sempre abertos para qualquer membro consultar. Relatórios mensais detalhados. Jamais um centavo sem comprovante e justificativa clara. Quanto a mim, tomei uma decisão difícil, mas necessária. Estava física e emocionalmente exausto. Percebi também que minha presença na congregação poderia ser motivo de divisão permanente. Alguns me viam como herói, outros como destruidor. Não queria ser pedra de tropeço para a reconstrução da igreja. Conversamos em família e decidimos nos mudar para uma cidade vizinha, a 40 quilômetros de distância. Lá encontramos uma pequena comunidade evangélica onde pudemos recomeçar anonimamente. Ninguém conhecia nossa história, ninguém nos olhava com curiosidade ou julgamento. Podíamos simplesmente ser uma família cristã servindo discretamente ao Senhor. Daniel se adaptou bem à mudança. Na nova escola, longe dos rumores e fofocas, conseguiu se concentrar nos estudos e se formar no ensino médio sem maiores traumas. Raquel também floresceu no novo ambiente, sempre estudiosa e dedicada. Trabalhamos na reconstrução da nossa vida com paciência e fé. Minha marcenaria demorou a deslanchar na nova cidade, mas aos poucos fui conquistando clientes pela qualidade do trabalho, não por conhecimento pessoal.
Marta continuou fazendo doces, agora para uma clientela que a apreciava apenas pela qualidade dos produtos. Foram anos de silêncio relativo, de cura das feridas, de aprendizado sobre o que realmente significa fé madura. Aprendi que é possível amar a igreja sem idolatrar seus líderes, servir a Deus sem servir as instituições humanas que o representam imperfeitamente, e hoje, aos 74 anos, olho para trás com paz no coração. Não me arrependo de nada do que fizemos, mesmo conhecendo todo o preço que pagamos. A verdade valeu cada lágrima, cada noite de insônia, cada dificuldade financeira que enfrentamos. Meus filhos cresceram e se tornaram adultos íntegros. Daniel hoje tem 49 anos, é presbítero numa igreja em São Paulo, casado com uma mulher maravilhosa, pai de 3 filhos que são meu orgulho. Ele me disse uma vez: "Pai, demorei para entender, mas hoje sei que o Senhor me ensinou que a coragem de fazer o certo vale mais que a popularidade ou o conforto." Raquel está com 46 anos, professora do ensino fundamental há mais de 20 anos. Equilibra perfeitamente sua fé e sua profissão, sendo respeitada tanto pelos alunos quanto pelos colegas. É ela quem mais me acompanha na velhice, sempre presente quando preciso. Minha Marta, minha companheira de toda uma vida, está com 71 anos. Sua saúde não é mais a mesma de antes, problemas típicos da idade, mas sua fé permanece inabalada. Quando às vezes comento se valeu a pena toda aquela luta, ela me responde com a mesma convicção de sempre: "Elias, Deus nos honrou porque escolhemos honrá-lo com a verdade." Ao longo dos anos, mantive contato com alguns personagens da nossa história. Rebeca se tornou missionária, como aquela mulher mais velha havia previsto. Casou-se com outro missionário. Trabalha em comunidades carentes no Nordeste. Até hoje me escreve cartões de Natal, sempre agradecendo por eu ter sido instrumento de Deus para proteger sua fé. Ela tem 47 anos agora, 2 filhos lindos e um ministério abençoado. Irene encontrou sua paz também. Aos 62 anos, vive discretamente como costureira numa cidade pequena do interior. Encontrou nova comunidade cristã onde é respeitada e amada pelo que é hoje, não julgada pelo que passou no passado. Ocasionalmente, ela e Marta trocam cartas, sempre com carinho e oração uma pela outra. José Amaro ainda está vivo, com 76 anos, mas raramente o vejo nos cultos. Desenvolveu depressão nos últimos anos, carregando o peso da omissão que escolheu naquela época. Às vezes tenta contato comigo, pedindo perdão, querendo conversar. Eu o perdoo de coração. Sempre perdoei, mas mantenho distância respeitosa. Algumas feridas cicatrizam melhor com o espaço. Valdemar está com 80 anos, aposentou-se da contabilidade, mas mantém nossa amizade até hoje. Foi ele quem mais ajudou a que as investigações prosperassem, e hoje é reconhecido na região como contador íntegro e competente. Visitamos um ao outro regularmente, 2 velhos amigos que passaram por uma batalha e saíram dela com a consciência limpa. O pastor Jonas morreu em 2003, aos 60 anos. Complicações de saúde agravadas pelo estresse constante dos processos judiciais e do isolamento social. Quando soube da notícia, não senti alegria nem tristeza. Apenas uma melancolia profunda por uma vida que poderia ter sido dedicada realmente à obra de Deus, mas escolheu outros caminhos. O presbítero Antônio morreu em 2018, aos 80 anos. Foi lembrado como bom administrador, homem de família exemplar, mas carregou até o fim a marca da omissão naquela história. Sua lápide traz versículos sobre perdão e misericórdia, mas sei que ele partiu carregando o peso de ter conhecido a verdade e escolhido o silêncio. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu me considero o herói dessa história. A resposta é não. Não me vejo como herói coisa nenhuma. Fui apenas um servo que, num momento difícil da vida, recusou segurar o erro debaixo do carpete. Fui um homem imperfeito que tentou fazer a coisa certa, mesmo não sabendo direito onde isso ia dar. A fidelidade verdadeira que aprendi não foi à instituição religiosa, mas a Cristo e a verdade que liberta. Sim, essa verdade causa dor antes de trazer cura. Sim, ela custa caro para quem decide abraçá-la, mas no final, é a única coisa que realmente vale a pena. Hoje, aos 74 anos, moro numa casinha simples com minha Marta. Frequentamos uma igrejinha pequena, onde sou conhecido apenas como seu Elias, que faz uns móveis bonitos. Ninguém me chama de herói,
Ninguém me aponta como exemplo. E está tudo bem assim. Às vezes, quando estou trabalhando na marcenaria aposentada que mantenho no quintal de casa, olho para minhas mãos marcadas por décadas de trabalho honesto. Mãos que construíram móveis, que abriram aquele cofre maldito, que documentaram evidências, que abraçaram filhos chorando, que limparam sangue e vidro quebrado. E lembro daquele painel de madeira desalinhado no escritório pastoral, lá no começo de tudo. Lembro como meu olho treinado de marceneiro captou imediatamente que algo estava fora do prumo, que a estrutura não estava como deveria ser. Aprendi uma lição que carrego até hoje. Quando a madeira não está no prumo, a chuva sempre encontra seu caminho para dentro. Não adianta pintar por cima, não adianta fingir que está tudo bem. Mais cedo ou mais tarde, a infiltração vai aparecer e causar danos maiores. Escolhi o prumo da verdade, custasse o que custasse. E custou caro, muito caro. Mas hoje, olhando para meus filhos íntegros, para minha esposa fiel, para as vidas que foram protegidas e as pessoas que encontraram coragem para falar depois do nosso exemplo, sei que valeu cada sacrifício. Não posso mudar o passado, não posso desfazer as mágoas ou recuperar os anos perdidos. Mas posso testemunhar que Deus honra quem o honra, mesmo quando esse honor significa enfrentar tempestades e pagar preços altos. A igreja onde tudo começou ainda existe, menor, mas mais saudável. Valdemar me contou que hoje ela tem prestação de contas exemplar, liderança transparente, cuidado especial com jovens e mulheres. As cinzas daquela destruição se tornaram solo fértil para algo melhor. Minha história não termina com final feliz de filme, onde todos vivem felizes para sempre. Termina com algo melhor, com a paz de quem escolheu a integridade independente das consequências e viu Deus transformar uma batalha dolorosa em vitória duradoura. Se você está me ouvindo hoje e passa por alguma situação parecida, onde precisa escolher entre o conforto do silêncio e a coragem da verdade, quero dizer uma coisa: não é fácil, vai custar caro, mas vale a pena. Deus vê tudo, conhece seu coração e honorará sua escolha se ela for motivada pelo amor à justiça. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que me acompanhou nesta jornada. Que possamos sempre escolher o prumo da verdade, custasse o que custar. E que nossa fé seja firmada na rocha eterna, não nas areias movediças das instituições ou líderes humanos. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com pessoas que precisam ouvir que a coragem para fazer o certo ainda vale a pena neste mundo. A paz de Cristo seja com todos vocês. Obrigado por me ouvirem.